Não adianta. Sem pay, não tem gain. Fala, podcastadores! Logo você, um mero frango, que não pratica nenhum tipo de esporte. É aquele velho ditado, né? Só Jesus pode me julgar. Então. Exatamente. Eu também não tô podendo muito, não, porque eu tô aposentando. No fitness. Sim, de saúde, né? Não, tô bem. Super. Fala, podcastador, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Pode Crer Especialista. Isso aí. Mais uma vez, canetinha e papel na mão. Hoje nós vamos falar um assunto aqui muito importante. Sim. Nos dias de hoje, meu amigo. Sim. A gente não vive mais sem isso. Começando com a minha camisa aqui. Embaçada. Tá encardida, né? Não, é porque mais tarde eu vou explicar a história dessa camisa aqui. Esse CC que tá vindo é... Não, do Pelé. Ah, Não, agora você vai escutar essa história. tá ótimo. Mas hoje a gente vai falar de muitas coisas aqui e relembrar também. A galera que nos assistindo vai lembrar aqui. Sim, vai estar bem nostálgico hoje, hein, moçada? Vai. Aquelas fotinhas, lembra? Carniça. Nossa Senhora do Céu, você tá doido. Fica aí que a gente vai lembrar um monte de assunto e falar de temas atuais aqui sobre o esporte da nossa cidade. Isso aí. É isso aí. E os nossos parceiros? Começando por Centro Clínico Lavita Especialidades. Tem a ver, né? Super. A gente tá falando de saúde, não é isso? Exato. Então hoje, mais do que nunca, a gente tem que preocupar com a nossa saúde. E pensou saúde, pensou Lavita, meu amigo. Vários exames, consultas, atendimentos com médicos especialistas em várias áreas. Sim. É no Centro Clínico Lavita. Parceria com... Jacob Facuri de Goiânia. Então hoje, meu amigo, a correria que a gente vive, nós não podemos deixar de lado isso aí não, tá? Deus me livre. Mandar um check-up. Mês que vem eu vou fazer um check-up. Vai mesmo? Já pôs isso na minha cabeça. Benza a Deus, hein? Segura aí, João Pedro, estamos chegando. Valeu toda a equipe do Centro Clínico Lavita. Muito obrigado. Também aqui no Pode Crer Especialista, Real Tendas e Serralheria. Exatamente. Projeto de estrutura metálica com qualidade. Cara, você bota na mão e eles fazem, né? Exatamente. Qualquer coisa. Joga a criatividade, meu amigo. Você quer fazer uma mesa, um estante, aqueles negócios de decoração que usa um galpão de 30 mil metros quadrados? É com os meninos. Não tem limite pra aquilo Não lá. tem. Então, você também está precisando alugar uma tenda? É lá na Real Tendas e Serralheria. Comprar uma tenda? É lá na É Real. lá na Real. Então, meu amigo, pensou em projeto que envolva aço, telhado aí da sua residência? Vai lá conversar com os meninos, fazer um orçamento. Você vai sair lá, projeto fechado. Perfeito. Valeu, Real Tendas e Serralheria. Muito bem. Aqui também no Pode Crer a gente tem parceria com Farias Autopeças. Exatamente. Pensou em peças e acessórios? É lá no Farias. É lá no Farias, que já tem uma história antiga. Tem né? tradição e é aquele negócio. A gente cuida da saúde, mas tem que cuidar da saúde do nosso veículo. Claro. Você vai dar bobeira aí na estrada da vida? Depois... Tem que fazer a manutenção e tal. Então, quando for fazer aquela manutenção, dá um grau no carro, lembra do Farias lá, que lá tem várias peças e acessórios para o seu veículo. É só tudo tem lá. Exatamente. Valeu toda a equipe do Farias Autopeças. Mais uma parceria aqui do Pode Crer Especialista é a rede de drogarias Droga Vaz. Manipulação, um novo conceito. Um novo conceito. E dermocosméticos, suplementação. Até os negócios que a Aline falou do cabelo lá, tem tudo. E se Tem pá, tem tudo. dipirona, tem... Tem tá. todos os remédios que você precisa para sua vida. É Inclusive isso. Sumax Pro. Não lembro, senão... Isso aí. Lá eu já virei sócio já. Todo dia eu tô lá comprando Sumax pra Lulu. Então você que tá pensando em comprar remédio e ter um atendimento de qualidade, meu amigo, é na rede Droga Vaz. No centro E lá no bairro Michele. Além de outras 50 cidades. Em breve. Em breve. Valeu, rede Droga Vaz. E agora, fechando nosso time de parceiros, Exatamente. nosso mais novo agregado, Exatamente. Doutor Dog. Aquela galera que é apaixonada no que faz. Ah, cara, a gente fica até emocionado de ver o trabalho daquela galera. Faz um trabalho excepcional com os doguinhos nessa cidade. E para cuidar do seu doguinho, seja for fazer um banho, uma tosa ou a cirurgia, um negócio assim, Vacina. é no Dr. Dog. Douglas é violento. Eles postou a meta lá de cirurgia
Você viu o quadrinho lá, né? Você tá louco? Eu achei que era zoação, mas você tá falando sério. Uai, eu achei que acho que nem o hospital vai ficar de trem. Não Pô, vai é não. violento, Você tá velho. doido? Você tá... Mas 60 cirurgia no mês, hein? Pacada, né? Você tá doido. Valeu toda a equipe lá do Dr. Dog. Primeiro, parabéns pelo trabalho voluntário que vocês fazem, excepcional. E você que quer deixar seus doguinhos na mão de quem ama e cuida, é lá no Dr. Dog. Isso aí. Valeu toda a equipe. Muita fórmula natural lá. Exatamente. E meu amigo, hoje no Pode Crer Especialista, estamos com um convidado que foi pedido na nossa caixinha. Exatamente. E falando em pessoas que amam o que faz... Não é? Exatamente. Cara, porque o assunto não tinha outra pessoa pra falar. Não tinha. Ó, porque tem uma galera que já chamou, ainda chama de professor, já chamou de treinador. Agora tem gente que chama de secretário. E a Ana Paula chama de meu bem. Exatamente. E eu chamo o rei dos drinks também, acrescentando essa lista aí. Fica que eu tô falando, vai que tem um bônus, vai que tem um bônus. Estamos aqui hoje com Darlan. Seja bem-vindo, Darlan. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Falando de algo que eu amo, né? Como vocês disseram, que é o esporte, é a minha vida, então é um prazer falar de esporte. Exatamente, porque falou de esporte, tem que lembrar do Darlan. Igual você falou aí, é professor, é treinador e tudo. Passou pela mão do Darlan? Quem não? Quem aqui nesse Vianópolis, nossa geração, Comenta não passou? aqui embaixo, comenta Quem aqui não tem embaixo. aquelas fotinhas do SESI, todos suados, cabelados, pro Darlan de vez em quando posta no Nem Facebook. só do SESI, né? Antes do SESI ainda, né? Foi antes, na Tem verdade. antes também, né? As fotos, na verdade eu comecei a coletar material na época do que eu dava aula de basquete, né? Foi as primeiras turmas. Aí eu queria fazer as carteirinhas, deixar tudo muito organizado, aí eu fazia o painel e tirava as fotos, que pareciam fotos 3x4 com uniforme, né? E essas fotos, assim, antigamente você tirava foto, era normal, ninguém... Agora hoje, quando você vai ver essas fotos... E você faz questão de postar, você a sempre galera reforça. fica me provocando pra postar. Ele falando aqui pra organizar. Você é organizado, Darlan? Pô, Ô, Ana Paula. Aí, a palavra do Darlan é organização. Rapaz, você olha, não guarda esse homem, você tá... Eu vou até organizar a caneta certinha aqui, senão dá tique nele. É mais ou menos isso daí mesmo. Acho que o perfeccionismo fez isso comigo, né? De querer sempre estar as coisas muito bem organizadas, muito bem planejadas. Então, é um defeito e uma qualidade, né? O perfeccionismo é um defeito e uma qualidade. só tá falhado aqui, ó. Acho que você não organiza. A barba... Vai ficar agoniado agora, você trolando ele. Darlan, mas a gente falando aí do basquete lá atrás, começou lá em 2004... Mas como é que foi todo o processo aí de formação, educação física e tal? Vamos dar uma puxada ali no pessoal. Bom, na verdade, quando eu iniciei, assim, finalizei a escola e fui fazer uma faculdade, a minha mentalidade era medicina, até por incentivo dos meus pais, e eu tinha, assim, uma vontade também de fazer. Até fiz, meu primeiro vestibular foi para medicina. E minha nota para medicina não atingiu, né, o ponto de corte. E na época eu até falei assim, nossa, cara, se eu tivesse feito educação física, eu tinha passado com folga, sabe? Nossa. Minha nota foi bem acima para o curso de educação física, né? Foi até na Federal, que eu tinha feito a primeira vez. Mas aí não deu certo, eles me ofereceram outros cursos lá e tal. E aí depois veio esse negócio, né? Cara, fiquei um tempo sem prestar vestibular e tal, e depois falei, vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Que é na área de esporte e tal. E aí eu fiz um vestibular no meio do ano, para não perder mais um semestre. E passei na Evangélica e comecei a graduação e apaixonei no curso, né? Achei muito difícil no começo, não era tipo igual a galera falava que o curso facinho, é tranquilo, tudo. Mas assim, eu vi muita dificuldade no início, mas como eu gostava muito de esporte, então acabei me sobressaindo nessa parte aí de continuar a faculdade e tal. Formei em 2007 na Evangélica e já com a graduação eu emendei a pós-graduação, fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo, que era na área que eu mais atuava, né, que era de iniciação esportiva. E Fisiologia não dá para ficar sem, né, porque eu uso em tudo. Então, gostei bastante também da pós, até o Samuel fez comigo também, nós íamos para Anápolis, a nossa pós era da Universidade do Rio, mas ela abriu uma extensão em Anápolis e tinha muito professor que já tinha dado aula para a gente também, então foi uma pós bem proveitosa. Mas antes mesmo de concluir minha graduação, eu já tinha iniciado a vida de professor, né?
Na verdade, eu comecei com 15 anos orientando a galera que viajava comigo para os Jogos Estudantis, né? Então, comecei a dar treino de basquete meio assim, por acaso, para eu participar dos Jogos. E aí, depois, quando eu iniciei a graduação, eu já comecei a trabalhar na área, né? Comecei a trabalhar, o primeiro serviço foi lá no PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E aí, eu já peguei outro serviço na academia e tal. E, junto com isso, eu estava dando as aulas de basquete. O basquete mesmo, ele iniciou assim com um trabalho bem organizado, foi em 2004, onde que a prefeitura me contratou para trabalhar somente com basquete. Então, para mim, era uma satisfação enorme, porque eu nunca gostei muito de trabalhar em escola, apesar de ter trabalhado em quase todas as escolas aqui. A escola, ela te limita no aluno que não quer fazer aula. Ele tá lá porque ele tem que cumprir a carga horária dele, né? Agora, quem ia pro basquete, não. Quem ia pro basquete própria, era vontade de fazer. E o basquete, na época, eu tinha muito aluno, muito mesmo. Entre 2004 e 2009, já passaram mais de 500 alunos, né, pela escolinha. Eu cheguei a ter um ano que eu estava com 400 alunos. Nossa! Inclusive, minha pós-graduação, meu TCC, na época era monografia ainda, foi sobre os dados que eu coletava. Então, eu tinha a ficha de cada atleta, numa pasta, eu tenho ela até hoje, um bloco, que eu coletava tudo. Então, por exemplo, o Pedro começou a fazer aula comigo, eu pegava a idade, data de nascimento, os dados todos, e fazia uma avaliação com ele. Peso, altura, envergadura, impulsão, salto horizontal. Então, eu tinha todos esses dados coletados. E esses dados eu repetia ele a cada ano. Então, eu tinha um material que deu para fazer minha monografia. Minha monografia, na verdade, eu estava fazendo ela em cima da nutrição no futebol. De última hora eu não gostei. Uma semana para entregar ela, eu comecei a fazer outra. Nossa. Mudei meu orientador. E aí eu comecei a falar de basquete, né? E na época, na Evangélica, a monografia, ela tinha a quantidade mínima de páginas que você tinha atingido, né? Hoje é o máximo, né? Você vai fazer um TCC, você tem um limite de 15, 30 páginas, dependendo da faculdade. Não, lá na Evangélica, na época, era monografia e era, no mínimo, 32 páginas de texto descritivo, né? E, cara, eu comecei, faltando uma semana para entregar, e eu naquela loucura, falei, velho, eu vou dar conta desse negócio não, muito rápido, né? E aí, quando eu comecei a escrever, como é uma coisa que eu gostava muito, e comecei a pesquisar, cara, quando eu vi assim, eu não dava conta de parar. Minha monografia deu mais de 75 páginas. Né? Eu lembro que até na minha banca, eu fechei minha banca, eu tirei 100 na minha banca, e a orientadora, que era assim, a mais terrorista da faculdade, na época, ela pediu todo o meu material, porque estava muito separado, elas nem ficou questão de corrigir a questão das referências em si, né? Então ela pegou meu portfólio, pegou minha monografia, não, isso daqui vai ficar para eu dar aula. Tomou tudo meu material. Ela roubou. Pediu, falou, não, se você não importar, eu vou ficar com todo esse material. Pediu meus slides que eu tinha feito, na época você tinha que apresentar com slide e tal. Porque eu usei muitas figurinhas, mas não ficou assim, ela falou, não, você usou muita coisa, mas não ficou carregado. Tipo, usei imagem de basquete, vídeo e tal. Aí no final da monografia ela falou, da banca, né? Ela, Darlan, eu nunca tinha parado para assistir basquete ou falar de alguma coisa de basquete, nem gostava. Mas hoje eu saí daqui com vontade de assistir um jogo de basquete. Então, eu passei um vídeo do Michael Jordan no final e tal. Né? Ela ficou encantada, realmente. Assim, e a galera me passou o maior medo, que ela era muito terrorista nas bancas. Saiu de lá, melhores amigos. A mulher tava quase fazer basquete. Hoje ela dá aula com o plágio do Darlan. Não, e assim, foi interessante porque assim, a galera de Anápolis que me conhecia, aí me mandava mensagem, Darlan, a professora tal tá usando o seu portfólio aqui na aula, cara. Denuncia ela. Aí ficou lá, a galera que fez educação física depois viu lá. Ficava com o meu material nas aulas. Top. Foi massa. Você é diferente, né, Darlan? E aí, eu acredito que o basquete, igual por exemplo, na nossa época, era muito tradicional o futebol. Como é que foi pra você inserir o basquete assim, a chegar a um ponto de ter 400 alunos? Você tá louco. Isso, e detalhe, desses 400, tipo, eu tinha turma de 150 meninas. Então, então eu vejo que é o seguinte, quando você fala de esporte, você tem que dar opção para todas as crianças fazer escolher uma modalidade, né? O que acontece no Brasil é muito que o futebol é muito empurrado, é o esporte mais praticado, é o mais divulgado. Então, mas tem criança, cara, que ela não se encaixa no futebol. Às vezes ela vai lá no treino,
2 dias, ela fala, velho, eu não gosto daqui não. E aí se a cidade, se o governo, se o ambiente que ela vive não oferece outra opção para ela acaba que ela não pratica atividade física. E acaba que você perde um talento violento também para Justamente. outra área. Então, né? na época que eu comecei o trabalho, quem que foi para fazer basquete? Quem tinha se frustrado com futebol. Então, aquela galera que não jogava, ou que jogava futebol e não tinha um talento, ou que não gostava, cara, foi tudo. Então, como não tinha nada em Vianópolis, não tinha academia, né? Na época, não tinha. Eu trabalhei na academia que, assim, era pouquíssimo aparelho e a galera que ia lá era mais adulto. Né? Hoje a musculação é para todas as idades. Então a galera falou, velho, não tem nada pra fazer, eu vou basquete. Não tinha celular também, né? A galera ficava. Então, assim, foi muita gente mesmo. Então, eu lembro que a própria Federação Goiana na época, e eu fui representante de Vianópolis perante a federação um tempo, né? Inclusive eu era árbitro da federação, que eu fiz curso lá também. Eu cheguei a atuar um tempo como árbitro de basquete também, em Goiânia. E naquela época, a própria federação reconheceu Vianópolis como a capital goiana do basquete, naquela época. Porque você calcula o número de praticantes com a população, era uma coisa muito fora do normal. Então, nós tínhamos na época ali 12 mil habitantes, com 400 alunos na escolinha de iniciação. Você pegava... Isso era por conta, era pela prefeitura já? Era pela prefeitura, isso na época era prefeitura. Então, e outra, naquela época, eu levava os meninos para muito campeonato. Então, chamava atenção. A galera viu, nossa, o galera foi jogar lá em Goiânia, foi jogar lá em Três Anjos, foi jogar lá em Anápolis. Então, tinha muito campeonato. Então, cada vez mais ia chegando criança querendo fazer, né? E o bom do trabalho é igual eu te falei, que a galera ia lá, nossa, eu quero fazer basquete, eu quero aprender basquete. E naquela época eu trabalhava somente com basquete, não tinha outra modalidade. Né? Quer dizer, nós tentamos, depois de 1 ano de basquete, a prefeitura pediu para inserir o vôlei. Só que naquela época comprou material, tudo e começou. Mas não firmou. Naquela época o basquete era tão assim evidenciado por conta das competições que a galera abandonou o vôlei. Então eu tive que parar. Eu fiz pouco tempo, né, poucos meses de vôlei. Até tinha alguns alunos que treinavam vôlei, que a hora que parei o vôlei foram pro basquete e gostaram do basquete. Então, naquela época, o basquete era o segundo esporte mais praticado em Vianópolis. Pela quantidade de pessoas que tinha, pela quantidade de eventos. Então, os meninos saíam demais. Cara, eu não parava no final de semana em casa. Né? Quem treinava comigo sabe que era toda hora estava indo. Então, e era bem concorrido. Porque imagina, você 400 alunos. Você vai levar uma equipe masculina, a gente fazia 5 times. 5 times para convocar 10. 10 de 350 eu tinha que convocar 10. Nossa! Então, 10 para cada categoria. Então, daria 50 meninos. Então, 300 ia ficar de fora. Então, a briga era grande para pegar a vaga. Então, se destacar. Aí, assim, eu rodava bastante. Aí, quando eu atingi um nível tão alto de alunos que eu não conseguia atender todo mundo, aí eu comecei a fazer o campeonato municipal. Porque aí eu atendia todos. Aí eu dividi a equipe aqui, foi onde que eu comecei a fazer esse formato que eu uso até hoje, que é sortear. Eu pego a inscrição da galera e sorteio. Foi lá que surgiu. Porque aí, assim, fica equilibrado os times, todo mundo participa, né? E fica um nível bom. O esporte cresce em conjunto. Fica justo, né? Fica justo. Não tem as panelinhas. Não você botar o gão, o bodão num time. Não dá. O grilo. Aí o resto perdeu. Isso, aí foi onde que ganhou força, né? Porque aí eu tinha jogo pra todo mundo. Quem quisesse praticar, tinha. E naquela época a gente não tinha as condições que a gente tem hoje, né? No ginásio, cara, eu tenho vídeo lá em casa. É porque eu não posto muita coisa assim também. Posta, bobo. Mas eu tenho vídeo, cara, dos alunos do basquete lavando o ginásio. Meu pai, na época, tinha comprado uma câmera daquela de VHS pequenininho, né? E filmou, cara, a galera jogando os balde, rapando o ginásio. Porque o ginásio teve uma época lá que era tenso, cara. Tinha até pombo lá dentro, né? Que ficou um tempo descoberto e tal. E assim, a galera abraçava, né? Não tinha as condições. O ginásio naquela época era fechado praticamente, né? Quem usava lá era praticamente só eu. Né? E os horários à noite. Não tinha zelador, não tinha manutenção nenhuma. Então nós não tínhamos condições. Para poder treinar. Pra poder treinar. Fazia campeonato, a gente organizava e pagava as coisas. Cara, e assim, a galera era tão motivada naquela época que eu sempre incentivei eles a fazer outras coisas a mais, além do esporte em si, né? Então, surgiu uma época que a gente foi numa escolinha em Goiânia, se eu não me engano, e tinha um mural na entrada.
E aí a galera gostou, né? Velho, mural de coisa de basquete e tal. E eu fiz essa ideia, trouxe essa ideia pro ginásio, sabe? Que ali no ginásio tem aquela parede de entrada, hoje é adesivada com fotos e tudo. Mas na época eu montei o mural do basquete. E aí eu incentivava eles a fazer desenhos, trazer coisas sobre basquete, né? Cara, e surgia muita coisa. Eu ainda tenho guardado um pouco desse material. Eles faziam poesias, faziam desenhos, fazia textos de amor ao basquete. E aí era rolava, muito mais assim, do que jogar basquete. Não, véio. era muita coisa, muito cara. mais. Era massa pra caramba. Eu ainda tenho material lá, assim, guardado, sabe? Eu sou de guardar essas coisas, assim. Mas era muito... Assim, além de fazer aula, eu acho que eu conseguia fazer com que a criança apaixonasse pelo esporte. Você acha? Que ela gostasse daquilo, entendeu? Então, isso foi com basquete, depois foi com vôlei, com as modalidades que eu trabalhei, eu acho que eu consegui fazer isso. Ô, Darlan, no seu caso, o basquete foi essa questão de você não se identificar tanto com futebol ou não? Você gostava de futebol? Não, eu gostava, eu pratiquei. Na verdade, eu comecei jogando futebol, né? Muita gente em Vianópolis não me conhecia pelo meu nome, porque eu não estudei aqui, eu estudei aqui só até a 4ª série, né? Terminei o Luiza Viana. Aí, quando terminou o Luiza Viana, eu fui estudar em Silvânia, na Auxiliadora. Então, eu estudei de 5ª a 8ª na Auxiliadora, na época eu 8ª, né? E depois eu fui pro ginásio Anchieta, que a Auxiliadora passou a ser particular e a galera migrou tudo pro ginásio Anchieta na época. E eu fiquei lá mais um ano e meio. Que aí eu voltei, eu só estudei aqui em Vianópolis no Luiza Viana e depois eu voltei para estudar no Jandira para concluir o ensino médio. Então eu fiz um ano e meio no Jandira, na verdade. Então quando eu voltei para cá, a galera, tipo assim, quem que é isso, né? Ninguém conhecia, eu não tinha muita amizade aqui, eu tinha mais amizade de Silvânia. Então o meu apelido aqui em Vianópolis, quando eu comecei a treinar, era Túlio. Túlio? Por conta do Túlio do Botafogo, né? Eu sou torcedor do Botafogo. Aí eu tinha Quando eu comecei a treinar com o Merral, na verdade era o Merral, tinha escolinha no campo, né? E aí, meu primeiro dinheiro que eu ganhei, assim, de algum aniversário, alguma coisa, e eu empolgado com o futebol, né? Eu sempre fui muito intenso, assim, no tudo que eu ia fazer, nessas coisas. Aí eu fui e comprei o uniforme completo do Botafogo, e era do Túlio, né? Túlio. Na época da 7-Up, número 7 e tal. Só você Aí que o tinha, Merral né? Aí o Merral me deu o apelido, né? De Túlio, chamava de Túlio. Aí todo mundo conhecia de Túlio. Hoje, assim, uma vez ou outra ainda vou em algum lugar que alguém... Ô, Túlio! Agora acabou. Até eu vou chamar de E nessa época do basquete aí, os meninos, menino que jogou num time grande aí, né? Foi desde o 2004 aí que começou ou Isso. frente? De 2004 até, eu falo assim, os treinos foram até 2019, até ser interrompido. Né? Teve um período que interrompeu por conta de gestão. E onde foi mais efetivo foi entre 2005 a 2008, que é onde a gente praticamente participou de tudo. A gente foi 3º lugar em Goiás, né, nessa época. A gente perdia para o Universal Ajax e para o Jaó. Nossa. Eram os únicos equipes que a gente perdia. Então, a gente chegou... Eu tenho 2 anos consecutivos, eu fui 3º lugar em Goiânia com as categorias de base. E naquela época já assim, a galera já abraçava a causa de fazer o esporte crescer, né? De difundir o esporte. Então, assim, o boca a boca cresceu muito o número de alunos. Né? Então, o boca a boca ajudou demais. Dos meninos lá que jogavam, que destacou, assim, quem que você pode lembrar? A questão dos atletas que se sobressaíram. Eu tive 3 atletas que foram convocados para a seleção goiana, que foi o Hugo, o Alan e o José Neto. Esses 3 disputaram campeonato a nível estadual. O Hugo foi mais vezes, né? O Hugo do Dr. Carlos. Ele chegou a disputar, acho que 2 brasileiros, né, em categoria de base pela equipe goiana, né? Então, ele chegou também... Ele foi o que mais se esforçou, assim, para ir adiante. Lógico que quando você está no interior, as condições é mais difícil, né? Para você... morar fora, quando é novinho, sair de perto dos pais para ir morar em algum lugar, e o custo era alto também, né? Não tinha... Mas o Hugo se esforçou bastante, ele chegou aí para o Rio de Janeiro, jogou no Macaé um tempo, né? Ele foi o que tentou mais, assim, seguir carreira profissional. E começou com quantos anos? O Hugo começou com 14 ou 15, não me engano. Ele já começou tarde, mas 16 anos foi quando ele pegou a seleção goiana. Na verdade, os 3 tinham 16 anos, né? Os 3 são 8, 9. Foi você que começou dando aula pra eles? O Hugo, na verdade, ele começou com o Nerão, mas assim, foi poucos meses. Depois ele já fez a escolinha. Aí ele começou
a treinar, e aí já juntou toda aquela turma ali que é da mesma idade dele, que é os 8, 9, né? Aí tem o Zé Neto, meu irmão que é 8, 8, mas também jogava. Então tem uma galera grande aí nessa idade. E a galera que mais firmou, assim, hoje, o nosso time de basquete hoje, é a galera que eu dei aula nessa época, lá, né? entendeu? Por isso que eu falo que a idade está muito já avançada já. A média do time. Porque não teve tanta renovação. A galera que foi formada por último não continua no esporte, entendeu? Dentro dessa questão da idade que você falou, 14 anos já começou tarde. Dentro do esporte, qual que é a idade ideal para começar para quem quer viver de esporte? Cara, hoje, assim, tem muita gente começando muito novinha, né? Mas para iniciação esportiva, a idade que eu gosto de iniciar com essa galera específica, né? Tipo o basquete, o vôlei, que são esportes difíceis de aprender, porque é um esporte com mais regras, é um esporte que exige um pouquinho mais de coordenação. Então, eu gosto de começar a trabalhar a partir dos 11 anos, 10 anos, dependendo da criança, né? 10 anos é legal, para começar, assim, a filtrar bem. Lógico que tem métodos que inserem atividade para criança, e assim, quando eu trabalhei no SESI, tinha isso, né? Você começava com 7 anos, mas não era específico. Então, o que você não pode fazer? Você não pode colocar a criança ali num esporte e falar assim, não, você vai fazer isso, você vai treinar isso. Não é um mini adulto, né? Para você inserir tanta carga em cima dele. Então, assim, eu trabalhei no SESI com a formação que era as pré-esportivas que a gente falava. Então, você inseria vários esportes, aí por isso que eu falo pra vocês que tinha que difundir várias modalidades para a criança escolher qual que ela queria fazer realmente, né? Então, quando eu dava aula no SESI para as crianças mais novas, então elas vivenciavam o basquete, o futsal, o vôlei, o handball, né? A natação que tinha lá no clube na época. Então, tinha todas as modalidades para ela poder falar, não, eu gostei dessa, eu quero ficar nessa, né? E o erro, às vezes, e assim, na época eu não pegava realmente, eu trabalhava só de 9 anos para cima, né? Algumas modalidades de 10. Eu não pegava meninos muito novinhos, né? Às vezes a mãe insistia, não, o menino tinha 7, 8 anos, começa com ele no vôlei e tal. Aí eu já alertava, ele não vai gostar, porque ele não vai conseguir fazer. Então, se eu coloco uma criança ali de 8 anos no vôlei, às vezes ela se frustra naquela primeira aula, porque ela vai ver o outro um pouquinho mais velho dando conta de fazer um fundamento que ela não vai dar conta, entendeu? Tem a hora certa, né? Tem a hora certa. Então, ela pode fazer um vôlei? Pode, mas não falar que é vôlei, não dar uma aula específica de vôlei para ela, entendeu? Corre risco de não voltar nunca mais, De não voltar nunca mais, justamente, é o que acontecia. E assim, eu já tive muitas discussões com os pais, alguns pais que forçavam a criança para... Não, mas você coloca ele para mim, não, ela vai fazer 9 anos e tal. Não, espera completar a idade certa, traz. Mesmo crianças que são mais evoluídas, às vezes, a formação motora não está ainda 100% para iniciar um trabalho de iniciação específica, principalmente o vôlei. Nossa, o vôlei é um esporte muito difícil de ensinar. Então, se você começa muito novinho, também não é legal. Então, é uma frustração muito grande para a criança. Você tocou no SESI aí, quando que começou o SESI? Então, aí quando encerrou o trabalho do basquete, né, em 2009, a gestão que entrou não queria mais continuar com o trabalho e parou com as escolinhas, tanto a minha de basquete quanto a do Samuel de futebol. Aí foi onde que a gente começou a particular. Na época, o Samuel montou a escolinha particular, naquela época, em 2010, se eu não me engano. E aí ele me convidou, cara, vamos montar um escritóriozinho, né, e vamos fazer essas turmas particulares. Só que o que acontece? A galera já estava acostumada com o negócio do 0800, né? Não pagava nada e tinha toda a estrutura. Aí quando começa a cobrar, aí já tem aquela rejeição por parte dos pais, né? Ah, não, mas agora tem que pagar tal. Muitos não importavam, muitos pagavam até a mais. Eu tinha ajuda de alguns pais na época, né? Porque o custo era alto, principalmente quando eu viajava com basquete. Cara, quantas e quantas vezes que eu não tirei salário do bolso para poder pagar o ônibus, para pagar transporte. Seu pai mesmo sabe que já paguei várias vezes ele. A galera, você pedia, tipo assim, 5, 10 reais dos meninos. Às vezes, alguns realmente não tinham condição, os pais não davam. Aí ia viajar, falta 300 reais. Aí eu fazia o cheque, pá. Então, assim, realmente, eu falo assim, com o meu amor na época pela iniciação esportiva, ultrapassou tudo quanto é barreira que tinha, porque eu tirava dinheiro de bolsa, eu pagava as coisas, eu pagava lanche pros meninos que não tinham condição. Nossa. Então, viajava, assim, na marra mesmo, né? Aí, quando veio o SESI já tem toda uma estrutura, né? O SESI já, cara,
que é aquilo? Atleta do Futuro, não é? O programa é Atleta do Futuro. Ele é em parceria com empresas, né? Aqui em Vianópolis, quem trouxe o projeto foi a LF de Castro, né? Através do Luiz Fernando, fechou a parceria e começou. E quem começou, na verdade, foi o Samuel, né? Só que o Samuel estava com a escolinha particular de futebol e ele tinha muito aluno, porque o futebol se move mais fácil do que os outros esportes, né? E aí o Samuel começou e tal, e o César é muito exigente na questão de planejamento, de coleta de dados, é a parte organizacional que eles cobram bastante. Cara, você tinha que fazer relatórios, você tinha que fazer fotos, você tinha que fazer evento uma vez no mês, e você tinha que montar o planejamento anual do que você ia fazer, tudo. Plano de aula. Cara, tinha que fazer chamada, tinha que mandar folha de frequência, aí você fazia no papel, passava para o sistema. Então, assim, era bem rigoroso lá, né? E aí o Samuel Darna, cara, eu não tô dando conta desse negócio não, tá puxado para mim, porque eu tenho muita coisa para fazer na escolinha e tal. E eu vou largar o César aqui, você faz a prova lá, que você vai gostar de dar aula lá e tal. Tinha que fazer uma prova. Tem um processo seletivo. Tá. Aí na época eu fiz o processo seletivo, foi eu e mais 2 colegas aqui de Vianópolis que fizeram. E aí eu fui aprovado no processo seletivo e comecei em 2010. Comecei assim às pressas, porque o Samuel tinha iniciado e não poderia parar, né? A empresa estava aí, os alunos já estavam lá. Na época não tinha as modalidades de ginásio, né? A gente começou com as turmas menorzinhas, de 7, 8 anos, que era a pré-esportiva, multiesportiva. Tinha dois nomes, pré-esportiva e multiesportiva. Era de 7 a 8, de 9 a 11, 9 a 10. E aí, 11 anos, aí já começava as modalidades. Por isso que eu falo pra vocês que é o planejamento dessa forma. Então, na época, eu dava aula de natação. A maioria das turmas era natação, porque tinha a parceria com o Clube Camanequinha. Então, começou o projeto do SES em 2010, eu trabalhei até 2015. A parceria com o Camanequinha não durou muito, foi acho que 2 anos, aí depois já rompeu. Aí quando rompeu essa parceria lá com o clube, foi onde que eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu sugeri para eles, vamos para o ginásio de esportes. Daí foi onde que eles intermediaram, vieram conversar com o secretário, tudo, tinha uma contrapartida para o município. E eles cederam o ginásio para fazer as aulas de iniciação. Aí eu voltei com o vôlei e com o basquete. Vôlei, basquete e futsal. Aliás, voltei com as 3 modalidades. Aí você largou particular. Aí tinha parado particular. Na verdade, assim, funcionou pouco porque eram poucos alunos, né? Não tinha condições de pagar, né? Então... Aí, assim, eu colocava mais uns alunos, mas eu já não tinha equipe para competir, então... Foi bem difícil, assim, trabalhar daquela forma. Aí foi onde que nessa época eu comecei a trabalhar na academia também. Porque aí eu já não conseguia viver só da iniciação esportiva. Aí foi onde que eu entrei pro ramo da academia, né? Que eu comecei a trabalhar. Tinha os horários na academia, depois eu comecei com o personal também. Mas aí no SESI, quando passou pro ginásio, quando vocês falam que muita gente fez aula comigo, muitos alunos foram alunos de natação. Então, muita galera aqui de Vianópolis fez aula comigo de natação. E assim, cara, quando eu fiz faculdade de Educação Física, quando eu fiz faculdade de Educação Física, a coisa que eu mais odiava, assim, na área de esporte era natação. Assim, eu sempre gostei, assim, de nadar, de onde tinha água. Criança gosta de água, né? Sim. Mas da aula de natação, eu falei, velho, eu fiz as matérias lá, e minha turma, cara, na faculdade, tinha as matérias opcionais, né? A minha turma escolheu natação 2, cara. Nossa, eu queria mais. Bastava um. Rapaz, eu fiz fisiologia do exercício, biomecânica. Cara, velho, natação 1 e 2, que raiva. Daquele Anápolis. Tem muita diferença? Aquele frio. Não, é porque assim, a grade... Sequência. Aí já vai para o outro lado, né? A natação 1, todo esporte que era 1 na faculdade, era a iniciação, era o básico. Aí quando vinha o 2, você escolhia o 2, tinha as grades opcionais, aí já era pro lado de treinamento, né? Pro lado de competição e tal, era legal. Ainda bem que teve basquete 2 na faculdade, questão não compensava. Mas o natação 2 foi terrível, cara, porque é o seguinte, em Anápolis faz muito frio. Né? Então, é a época do ano. E a Ju foi justamente na época do frio. Cara, nossa. E aquela piscina da Evangélica lá em cima do Couto ali, né? Mais frio ainda. É o ponto mais alto que tem ali, acho, de Anápolis. O vento vinha assim, cara do céu.
E aí eu falei, velho, nunca... aquecida? Não, é aquecida, mas a hora que você sai da piscina, vem aquele Bate vento aquele ali, cara. frio, menino. Hipotermia bacana. E você não fica o tempo inteiro dentro da água porque você tá fazendo aula, você tá treinando outras coisas, tem os exercícios fora, né? Falei, nossa, cara, que latada. E eu falei, mas nunca quero trabalhar com natação. Foi lá e tum. Primeiro emprego, assim, legal mesmo, foi natação. E assim, a piscina do Camanequinha é muito pequena, né, pra aula de natação. Uhum. Mas eu me superei lá porque, assim, eu consegui fazer muita gente aprender a nadar, né, e com a piscina pequena e com muita gente ao mesmo tempo. Então, as turmas eram, tipo, 40 meninos, 30 meninos, então... Mas ficou feliz quando a parceria acabou, né? Não, você... não é que ficou feliz. Falei, velho, então vamos pra outra coisa aqui, né? É um sinal, né? Aí foi onde que, quando a gente acabou com a parceria que eu fui pro ginásio, foi onde que o vôlei ganhou força. Por quê? Eu voltei, então tinha ficado aí entre 2009 até mais ou menos 2011, 12. Acho que era 2012. Sem aula de iniciação em basquete. Mas ainda tinha muita galera de Vianópolis que já tinha feito aula comigo que estava aqui ainda, né? Uns já tinham mudado daqui, outros não. Aí quando eu voltei a abrir as inscrições, né? Falou, não, acabou a natação, não vai ter natação mais. Agora vocês escolhem um esporte para vocês irem, né? Os alunos, que tinha muito aluno. Aí uns foi pro vôlei, outros foi pro basquete, outros pro futsal, né? Então dividiu a galera da natação. E aí, quando começou a competição do SESI, viajar com o SESI, que o SESI mandava um ônibus lá aqui com ar-condicionado, tudo levava a gente, voltava. Era top. Mandava alimentação, você tinha lanche, você tinha que fazer evento, ganhava tudo, ganhava uniforme. Quantos uniformes? O uniforme começava a ficar feio, não, toma outro uniforme. Cara, de graça, velho. Era do coisa... estado. O SESI, na verdade, ele faz parceria com a empresa privada, né? Então tem abatimento fiscal. Né? Então, sim. Aquilo ali, cara, você tinha que ter um planejamento muito bem feito para executar as ações, para mandar para eles aprovarem. Tal, né? Mas eles mandavam material de primeira qualidade, né? Você tinha que fazer os eventos referente às datas comemorativas, tipo, tinha evento da Páscoa, tinha evento do Dia das Mães, Dia do Meio Ambiente, eu fiz um evento muito bom com reciclagem, na época no Parque Santa Rita, embaixo, perto da rodoviária. Cara, fiz um evento, pedi um saco de lixo para a prefeitura, na época, e pedi luva na Secretaria de Saúde. Luva para todos os meninos. E aí eu levei a turminha de 8 anos de idade, mais ou menos. Aí a gente tinha a mata, tudo ali, né? Que na volta da rodoviária e tal. E aí a gente foi catar o lixo, né? Pegou aquele sacão de lixo. Cara, nós juntamos uns quase grau lá. Uns 20 sacos de lixo. E aí tirei foto ali na feira com todas as crianças de luva e tal. O evento foi muito bem falado na época no SES, né? O sistema FIEG, na verdade. E aí foi onde que eles começaram a me... Assim, viu que tava tendo um retorno aqui, né? Faz um evento assim, faz assim. Então, teve um evento muito engraçado também, foi um de fazer brigadeiro. Não sei se o Pedro participou dele. Não participei. A galera da natação. Foi de evento da Páscoa, aí eles mandavam spots, você tinha que fazer brigadeiro e tal. E aí as crianças levavam pra casa os brigadeiros. E aí, como é que é? O César, acho que é 2 vezes na semana, não tem assim? Era duas vezes cada modalidade, né? E aí tinha as idades. Aí o César trabalhava com idade, né? Aí tinha pré-desportiva, 7 a 8, 9 e 10, então ia naquelas idades e você tinha que trabalhar o que eles me passavam, né? Eu tenho uma planilha, você tinha capacitação. Sim, é bastante exigente o SES nesse ponto, né? Você tinha que capacitar, você tinha que fazer os cursos deles. Eles mesmos promovem os cursos de capacitação. Você tinha desconto para fazer outras capacitações fora do SES. Então, se eu quisesse fazer outra faculdade, eles pagavam uma parte. Se eu quisesse fazer uma pós-graduação, eles pagavam uma parte. O salário era bom, Darlan? Cara, era assim, eles pagavam próximo do piso, né? Na verdade, era o piso, só com a carga horária menor, né? Então, assim, para mim foi bom na época, porque eu tava só na academia, então... Pra mim, naquela época, foi muito bom. E tinha todas as condições que eu queria, né? O que eu queria como jogador, como atleta, eles davam. Então, os meninos iam pra tudo quanto é campeonato. Aí foi onde começou a ganhar força o vôlei. Porque quando separou as turmas da natação e foi pro ginásio, eu comecei a viajar com a galera do vôlei. Porque o SESI, você vai em Goiânia ali, Ferreira Pacheco, Canaã, SESI Campinas, SESI Aparecida... É só vôlei, turma de vôlei o tempo inteiro. Então eu tinha campeonato de vôlei e futsal, né? Futsal também tinha bastante. Então os meninos do vôlei e futsal viajando. Campeonato. Basquete, cara, eu era a única unidade de Goiás que tinha basquete. Nossa. Então não tinha como fazer nada. Ninguém, né? Entendeu? Então não tinha pra onde levar os meninos. Você levou aí pra Anápolis, não tinha competição. Eu fui uma vez pra Anápolis, mas não foi no SESI. Foi
com um amigo meu, que é o Moisés, ele tinha escolinha lá, e eu fiz um amistoso com ele. Aí foi um evento, na verdade foi um evento, não foi uma competição, foi um evento. Eu fui lá, fiz um amistoso, mas não tinha. Aí o que aconteceu? A galera do basquete, não, eu vou começar a fazer vôlei também. Aí foi, a galera foi indo pro vôlei. E foi onde que o vôlei ganhou força. Aí quando foi no outro ano, cara, eu tinha, tipo, mais de 200 alunos de vôlei. Nossa. De vôlei. Então hoje eu vejo assim, que Vianópolis tem a força que tem. Hoje o vôlei é o segundo esporte mais praticado aqui, com certeza. Nós temos muito praticante. Começou lá, então. Foi nessa época, cara, que começou assim, a galera a ir pro vôlei. E hoje, a maioria das pessoas que estão jogando foram meus alunos no vôlei, né? Aprender a jogar. E no vôlei também a gente teve muito destaque. Foi os atletas convocados para a seleção goiana também, né? Tinha muita menina, né? Boa, né? A Vitória, a Luana e a Vitória participaram, né? De seleção. Na verdade, foram 4 atletas convocados. Eu acho que foi a Júlia, a Luana, a Tainá e a Júlia, a Tainá e a Vitória. A Vitória, na verdade, ela teve uma oportunidade grande até de estar em seleção brasileira, né? Sério? Elas disputaram um campeonato. Acho que foi ela e a Luana que foi para Saquarema, né? No Rio. Saquarema? Acho que foi, que é o centro de treinamento da seleção. Que elas disputaram o campeonato e, assim, muita gente interessou, né, nela, na idade dela. E aí? Mas, assim, ela também estava muito apegada, aquilo que eu falo, muito apegada, nova, apegada em Vianópolis. Vitória! E aí... Mas, assim, teve destaque também, né? Eu acho que a mesma forma que aconteceu com o basquete lá em 2004, 2005, aconteceu com o vôlei também, quando a gente foi. E aí, assim, eu também estava super empolgado com o vôlei. Eu ia para os campeonatos do SESI, cara, a gente foi campeão várias vezes. Você foi no primeiro campeonato do SESI, você foi. Eu lembro, velho. O Darlan montou um time e não tinha tanto tempo, assim, de treino. E aí nós foi pra Goiânia ou não? Foi Goiânia. Goiânia, chegou lá, moço, os times tinham não sei quantos anos treinando junto aqui, eu treinando, deu uma taca neles, velho. Foi bom, velho. Foi o primeiro campeonato. A primeira turma de vôlei, na verdade, foi você, o Arthur, o filho do Jair, né, do Camanequinha. Tinha o Carlos Henrique. Isso. O Emílio. O Emílio Piau. O Emílio Piau. Justamente. Era uma turma a primeira boa, turma rapaz. masculina foi essa. O Carlos Branquinho, Carlos Ávila. E, assim, foi muito bem lá eles, né? E aí depois já começou a renovar a galera, tinha uma galera mais nova. O feminino também foi nessa época que começou, né? A Ana Luísa também jogou lá. Atleta! Aí era legal porque é o seguinte, igual, a primeira viagem que a gente foi pra unidade que eu trabalhava mesmo, do SESI Planalto. E lá tem a piscina semiolímpica, né, e tal. E aí, assim, você podia... Tinha tudo lá, né? Eles faziam um esquema de recreação. Tinha o campeonato, mas nos intervalos do jogo tinha futebol de sabão, tinha piscina, a galera jogava os tatame na piscina. Tem altas fotos lá da galera assim, brincando com o tatame dentro da piscina. Rapaz, top era massa demais. pra caramba. Então tinha muita Estrutura muito atração, boa. estrutura boa, dava todas as condições, muito seguro, né? O clube Muito fechado, com segurança e tal. Então, cara, era fantástico. E o vôlei, assim, difundiu bem. Aí eu já comecei a ter resultados expressivos dentro do SES, né? Aí minhas equipes começaram a ganhar os campeonatos. Aí o campeonato maior foi no Ferreira Pacheco. A gente ganhou, acho que foram 3 das 4 categorias. Aí chamou bastante atenção. E nessa época eu recebi convite para ir trabalhar lá, né? Eles queriam que eu fosse trabalhar na unidade de Planalto, em Goiânia. Mas aí, assim, sempre quando eu tentava sair de Vianópolis para ir para outra oportunidade, cara, parecia uma oportunidade muito melhor aqui. Entendeu? Aqui. Então, tipo assim, na época que eu comecei o trabalho com basquete, eu fui convidado pelo Sesc, que eu jogava os campeonatos do Sesc em Anápolis. E aí tinha um amigo meu trabalhando lá, e ele falou, Darlan, eu vou sair, eu vou passar para outro cargo, eu queria que você viesse aqui pegar as turmas e tal. Aí eu voltava para Vianópolis, apareceu um serviço do Fundeb, que foi muito bom, foi onde que eu comecei a dar aula lá no São Vicente, na Paulo VI. Na época a secretária era Cimar, e eu comecei um trabalho legal lá, e eles pagavam bem também. E aí eu fiquei aqui, porque eu tinha mais de um emprego, não tinha os gastos e tal. Aí depois apareceu a oportunidade do SESI também, né? E foi bem engraçado, porque no dia que eu fui para Goiânia, eu tinha uma reunião com eles, no dia, eu lembro que era a véspera do Natal, 18 de dezembro de 2012. Eu tava com a mala pronta lá em casa para ir para Goiânia, né? No dia eu ia ficar lá. E aí, quando foi no dia 17, o IC chega lá em casa. 17 de dezembro de 2012, né? Quase nos via.
na noite. O IC chegou lá em casa, acho que eram 7 horas da noite. Sem avisar ou avisou? Sem. Eu nunca tinha conversado com o IC, cara. Mentira, Darlan. Sim, eu tinha feito campanha pra ele na época, eu era muito amigo de uns meninos que estavam fazendo campanha. A juventude, né? Tinha a parte jovem do partido, né? Não, vamos gravar uns vídeos e tal. Eu gravei assim, mas eu nunca conversei pessoalmente com ele. Eu lembro do meu pai falar dele, né? Mas aí ele chegou lá em casa, cumprimentou minha mãe e tal, de repente eu tô lá na sala, eles, não, preciso falar com o Darlan e tal. Aí ele foi, sentou lá comigo, não, Darlan, tem que fazer um convite pra te fazer. Quero que você seja meu secretário de esporte e tal. Aí eu falei, cara, que isso, velho. Aí eu tinha compromisso marcado em Goiânia, eu fui pra Goiânia no outro dia, né? Aceitei o convite do IC, mas eu fui pra Goiânia. Mas ainda tinha tempo, né? A posse era dia 1º. Eu fui pra Goiânia no dia 18, tinha reunião lá na unidade. Aí eu cheguei lá, né, sem graça, assim, velho. Falei, como é que eu vou dar notícia, né, velho? Então, tudo bom, eu tinha, assim, tava mais ou menos certo, né, de ir, de trabalhar com as turmas lá. Aí eu cheguei lá pro meu coordenador na época, falei, cara, aconteceu um imprevisto aí, bicho. Ontem o prefeito que ganhou lá, o candidato que ganhou, me convidou para ser secretário, né? Aí eu pensei assim, velho, ficar chateado, não sei, né? Cara, mas ele ficou alegre demais. Vai, feliz por você. Vai! Ele falou, cara, os dois, né? Era um coordenador do Atleta do Futuro e era o coordenador geral da unidade. Então, ficaram muito felizes, me deram os parabéns e tal. E, assim, ficaram felizes porque, assim, hoje é uma coisa que parece correta, mas na época, assim, não era o que acontecia, né? A maioria da cidade não acontece isso, de um professor de educação física assumir a pasta da Secretaria de Esportes. Então, eles ficaram felizes pela profissão também, né, cara? Porque a profissão ganhando valor nessa questão. E aí, e aí, cara, como é que nós faz tal? Você não consegue conciliar lá, pelo menos as aulas lá, não? Aí foi onde que eu consegui, né? Dei mais 2 anos de aula do SESI. Enquanto continuou a parceria, eu dava aula e era secretário também. Caralho! Por quê? E o IC gostou dessa parceria porque eles bancavam praticamente a questão dos materiais nossos, né? Então, dá uma folgada pro prefeito também, né? Material esportivo do ginásio, tudo do SES mandava, já tinha as escolinhas prontas, organizadas, então era uma vantagem muito grande para o município, né? E aí quando encerrou a parceria, eles doaram todo o material para o município. Nossa! Então a parceria encerrou, na verdade o programa Atleta do Futuro encerrou, né? E aí foi em 2015 que encerrou e nós continuamos com o material aí, deu para trabalhar mais 1 ano. Top. Caralho. E aí, top. Beleza. Pegamos a Secretaria de Esporte e Lazer, que pra mim faz todo sentido ser com ele. Velho, não tem, assim... Não tem como. Ela falou, às vezes você vai na cidade aí, quem é o secretário de esporte? É o Tião da farmácia. Velho, como assim? Cara, tinha, assim, há uma cultura, né, que é muito errada, mas... E, assim, acho que atrapalha um pouquinho a questão de alavancar o esporte, é a questão de não ter, não só na Secretaria de Esporte, acho que o IC foi muito feliz nisso, que ele colocou especialistas em cada secretaria, né? Um time bem técnico. Então, acho que a coisa, além da administração, da gestão impecável dele, né, do trabalho que ele fez, também essa questão de ter pessoas qualificadas em cada cargo para estar com vontade de trabalhar, com vontade de fazer as coisas acontecer e com conhecimento, né? Que eu acho que faz a diferença é o conhecimento da questão da área de atuação. Não dá pra fugir disso, tá? Não. Você colocar um cara que não tem conhecimento na faz sentido. Você tem um cara que estudou ali a vida inteira pra desempenhar aquilo, cara. Você tá louco. Vai botar quem pra deputado? Pois é, e essa questão do esporte funcionar, cara... E a cultura de todas as regiões que eu conheço e aqui em Vianópolis também era cultura de ser o famoso boleiro, né? O boleiro era o secretário de esportes, né? Galera que trabalha com futebol. E foi onde que eu sofri muito no início da gestão, né? Porque essa galera, cara, odiou que eu fosse secretário de esportes, né? E aí foi onde que rolou uns manifestos e rolou uma reclamação. Você sabia disso? Não. Pois é, cara, em 2013, quando eu assumi, aí eu tive que promover algumas mudanças, né? Porque não estava funcionando de acordo com o que deveria, com o esporte sendo tratado da mesma maneira em todas as áreas, em todas as modalidades. Então,
teve uma galera que achou horrível, né? Também questões políticas, mas também por questões de achar que as mudanças que eu estava propondo naquela época não era legal, né? E eu falo que toda mudança ela causa um desgaste no início, né? Você mudar alguma coisa é chato, causa um incômodo, né? E isso não gerou uma repercussão muito boa. Então a galera fez um baixo-assinado para te tirar da secretaria. Cara, você acredita? 2013 rolou um abaixo-assinado aí. Na verdade, assim, como eu não esquentava a cabeça com essas coisas, eu estava muito focado em fazer o que eu achava que era correto. Mas eu nem sei quem começou. Era essa a minha pergunta. Era essa a minha pergunta. Não sei quem começou, não sei se foi pra frente, não sei quantas assinaturas que teve, né? Na época eu dei até entrevista pro Olívio falando sobre isso, que ele questionava. Se foi você e tá arrependido, fala pra gente. Mas aí onde que tá, cara? Aconteceu que a parte legal de você manter a calma, de você não se estressar com essas questões de crítica, porque a crítica ela é bem-vinda, desde que seja assim, uma crítica... Depende. Uma crítica que te faça assim, pô, peraí, nossa, realmente eu poderia ter feito dessa forma, né? Agora tem crítica que não, tem crítica destrutiva, né? Isso a gente manda tomar no cu. Aí assim, eu mantive... Foi só uma vez que eu acho que eu perdi um pouquinho da linha, foi num grupo de WhatsApp, que eu grilei com alguém, discuti, mas depois disso... Depois disso, eu assim, ó, parei de mexer com o grupo, já grilei com os grupos de WhatsApp, aí eu faço mais a lista de transmissão para não dar B.O. Mas aí, assim, eu mantive a calma nessas situações, algumas pessoas criticaram, assim, eu fiquei sabendo, né? E o legal foi isso, cara, foi justamente assim, por eu ter mantido a calma, por eu ter ficado de boa, algum tempo depois, essas pessoas que às vezes me falaram mal, criticaram, foram críticas pesadas comigo, não chegaram, cara, foi legal. Algumas pessoas chegaram em mim, pedindo desculpa, né? Cara, você tá de parabéns, me desculpa, eu não entendi o que você queria e tal. E sim, foi legal, eu achei esse reconhecimento legal da pessoa entender que ela foi errada naquele momento, ela fez uma crítica que não era legal, e ela pedir desculpa, né, e assim, reconhecer o trabalho que estava sendo feito, de entender, porque igual eu falo, né, na época causou um desconforto, porque a galera não entendia o que eu estava querendo. Pô, tipo, uma coisa que a primeira coisa que eu fiz, quando eu assumi a Secretaria de Esporte, foi trocar todos os gols. Aí você pensa, não, trocar os gols? Cara, todos os gols do município estavam errados, cara. Estavam com medidas erradas, tipo o estádio. Aí quem jogou bola no estádio vai lembrar disso. O gol do estádio era muito criticado por questão da tela, tinha uma tela de metal. Onde que você ia em Goiânia, a galera bola batia e voltava ali, né? A galera criticava essa questão do gol de tela. E também as dimensões, cara. O gol do estádio, ele tava 40 centímetros mais baixo e 90 mais talvez o gol do estádio. Então, ele era o gol que sempre foi usado a vida inteira. Gente, talvez você perdeu um gol. Se você chutou a bola na trave, comemora o gol. Quem foi o gol? Então, cara, assim, a primeira mudança que eu promovi foi isso. A gente fez um apanhado de todos os gols, né? E fez uma reforma geral. Aí, o que eu fiz? Para economizar e ter uma estrutura melhor. Eu mandei fazer um gol novo, oficial, para o Estádio Pé de Ouro, né? E o gol que estava lá, eu levei, corrigi as medidas, coloquei rodinha nele, levei para o campo do Bairro Michele. Aí o gol que estava lá no campo do Bairro Michele, ele virou um gol móvel para treinar no estádio, para você treinar ele meio campo, de lado, né? Tem com rodas também. E fiz os gols só sites que estavam errados, eu refiz tudo, coloquei tudo gol novo. Então, todos os gols hoje estão certinhos. O ginásio também estava errado. Véi, daí que eu falo, a importância de ter gente gabaritada dentro da pasta. Especialista. Pra entender disso, porque você pegou isso na sala de aula. Não, o gol é tanto por tanto. Eu lembro eu lembro que eu achava estranho, né? Eu joguei no gol lá algumas vezes, principalmente a galera massa. Aí eu passava a mão em cima da trave, sabe? Hoje custa alcançar a trave, porque a medida oficial é 2,44. Então, você levanta lá e já tá... E assim, a galera sofreu no começo. Quando trocou o gol do estádio, os goleiros penou. Foi os goleiros que começou essa época. Cara, começou a levar muito gol. Porque aí já levou uns gols lá debaixo da trave, né? Vamos dizer assim. Nossa. Mas foi uma correção necessária e a gente começou, né? O IC com aquele ímpeto de reformar e de melhorar e de construir outras coisas, que a gente construiu essa estrutura que a gente tem hoje, né? Não, que é bizarra, né? E aí eu falo... Hoje, o Darlan na pasta aqui, cara, é super... É imprescindível ter alguém assim. O cara tá andando na praça aí,
ele vê que tem os parquinhos, os exercícios, né? Que é da pasta dele Da também. pasta dele. Aí tá lá a pintura desgastada. Ele vai lá no lugar, compra, pra ir lá pintar Ele o mesmo negócio, pinta, velho. brother. Ele É o que mesmo eu tô pinta. falando. Então hoje, se você andar pela nossa cidade, aí você vê aquela praça ali do João Mesquita, o que é aquilo, cara? Terminamos. Tá perfeito, Tá aquilo perfeito, ali. Colocou na Danilo Matos ali também, tá colocando. Violento. Todas Parabéns. as praças hoje, valeu. Todas as praças hoje ficaram sob minha responsabilidade nessa parte de academia ao ar livre e parquinho, né? Então, aquela praça lá realmente estava precisando. Mas assim, às vezes a pessoa, eu vejo muita crítica em rede social principalmente, né? Nossa, mas a praça aqui tá assim, tá assado e tem que arrumar logo. Mas a gente não para um segundo, cara. É o tempo inteiro, assim, lógico que a gente tem que atender as prioridades, né? Então a praça era para ter realmente feito ela antes, mas não dava tempo e estava fazendo outras coisas. E a equipe não é tão grande, apesar de ter aumentado minha equipe agora, mas a quantidade de espaço esportivo que a gente tem hoje, cara, só de espaço esportivo, sob a supervisão da Secretaria de Esporte, espaço que eu digo sem contar praças, né, contando quadras e áreas de esporte mesmo. São 21. Nossa. 21 para você olhar o tempo integral todas, né? Algumas têm funcionário efetivo durante o dia nelas, né? Outras é só por questão de agendamento de horário. Mas nós não temos equipe de manutenção fixa. A manutenção é só uma equipe, cara. Aí você tem que sair em todos os locais dando manutenção, né? Hoje nós temos quadras de areia que tomam muito tempo para você dar manutenção na areia, né? E tratar. Então tem bastante coisa para fazer que às vezes assim, a gente percebe que tem alguma falha em algum local, mas a gente não deixa muito tempo isso. É sempre a gente tá agendando para estar fazendo o serviço, né? A gente, às vezes, não é acostumado assim com o serviço de excelência, a gente assusta. E quem tá próximo do Arnan sabe, rapaz, ele comprou um carro dos mais top que tem e botava ferramenta, botava tela, botava trave, tudo dentro do carro e levava, velho, pra fazer o serviço. Cara, no começo, na gestão do IC, cara, que eu tinha um ponto, até esse ponto eu dei PT trabalhando. Né? Nossa, lá perto do pé de ouro, né? Foi, no fundo do estádio, cara, eu saí, tinha uma obra no estádio, aí eu saí do estádio e a hora que eu virei a esquina assim, o cara veio, atravessou o cruzamento sem parar e bateu de frente, deu PT no meu carro. Mas aquele carro eu já carreguei até grama, cara, no porta-mala dele. Até grama. Certo. A galera, eu lembro, em 2014 nós tivemos que fazer uma reforma lá no campo do bairro Michele e faltou assim, faltou alguns metros de grama, sabe? Eu enchi o porta-mala de grama e fui não tinha carro. Quem faz isso? Hoje eu ainda trabalho algumas vezes no meu carro, né? Tem um carro agora que foi me passado, mas de vez em quando eu tenho que parar ele para outras coisas, né? E tá arrumando, aí eu tô andando no meu. Mas eu acho que é isso, que eu não posso parar o serviço por conta de um detalhe ou outro, eu tenho que fazer as coisas andar, né? E que muitas vezes no serviço público acontece muito isso, né? O profissional para, porque não tem estrutura. Sim, fica esperando. E a galera assim também, tem um erro muito grave de pensar que você tá no poder público, você tá na pasta da Secretaria de Esporte ou qualquer cargo do governo, a pessoa acha assim, é muito fácil fazer as coisas, você tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Cara, a pessoa não sabe o que você tem que fazer para comprar um parafuso. Nossa, de pra caralho, gente. Cara, assim, no começo eu fui muito criticado nesse ponto. Ah, mas é fácil demais, é só, vocês têm dinheiro, vocês fazem o que você quiser. Vai comprar uma bola de qualidade. Fala, eu quero comprar essa bola. Para você comprar essa bola específica, meu amigo... É muito papel, é muito papel. E eu vejo que hoje, né, a vida pública é o seguinte, é um cobertor curto. Meu amigo, você puxa pra cá, sai daqui. Então, tipo assim, a prefeitura que tem tantos gastos, hospital, mundo velho de um trem. Fala, não, vamos arrumar 20 mil aí pra comprar bola. Cara, não é qualquer prefeito que tem essa visão. E eu falo pra você que 20 mil hoje, você não consegue manter as praças da cidade de bola. Você tá brincando. Falando aí. Todas as praças nossas, desde o mandato do IC até hoje, nós temos o hábito de colocar o melhor em todos os locais. Então, você vai no ginásio esporte, tem a bola profissional de todos os esportes, do basquete, do vôlei e do futsal. Né? E isso a gente repõe constantemente, sem nenhum custo. Né? Nas praças também, João Mesquita, na João Venâncio, na Caraíba, na Ponte Funda, todas as quadras que tem de areia, de society, de futebol, de futsal, todas elas têm bola, gratuitas.
né? Tem um horário para o funcionário, agenda, horário, você não paga nada, você usa iluminação, você usa material e a gente fornece material. Então só a compra desse material já fica caro. Hoje material esportivo, aliás, tudo, né? Mas material esportivo hoje, cara, bola que eu comprava de 70, 80 reais tá 180. Nossa. Olha aí. Não é caro. Uma bola, uma bola mais absurda hoje, né? A de vôlei de areia. Cara, a bola tá custando 700 reais. Que é isso, né? 700 reais. Você tá zoando. A de areia? De areia. E de quadra? A quadra também não foge muito disso. É 600. Tá 690. 600, alguma coisa. Que isso. Bolas mais, assim, específicas da modalidade hoje estão muito caras. Eu não né? imaginava bola de nunca que era esse futebol, bola de futevôlei também cara. Lógico que de vez em quando ou outra a gente consegue alguém que consegue trazer, né? Algum amigo, consegue comprar um material mais barato, né? Às vezes a gente tem os contatos para comprar alguma coisa assim, né? A gente ganha também, às vezes você participa de um campeonato que ganha alguma bola, né? Mas é caro, o material hoje tá muito caro. Ô Darlan, nessa questão aí das construções, das obras e tudo mais, tem alguma sua que é o seu xodózinho assim, de que tipo, caralho? Eu vou mudando de casa, eu falo. Agora é a quadra velha. Agora é a quadra velha. Que ficou muito nova, né? Mas assim, a galera, o IC brincava comigo, que era, eu falava, Darlan ginásio, que era, eu vivia no ginásio esporte, né? Realmente minha vida foi lá no ginásio esporte, né? Os Mael Dias Pereira, praticamente assim, eu posso falar que é meu xodó porque é minha segunda casa. Na verdade, eu falava que era a minha primeira casa, porque eu ia em casa, era dormir e voltava pra lá. Mas lá ficou uma reforma que eu gostei bastante, aliás, assim, que atendeu todas as expectativas nossas, né? Até mais do que a gente previa, porque quando o IC conseguiu o recurso lá para reformar, que foi repassado para vários municípios, era só de 50 mil reais, né? Para reformar tudo. O IC acabou que falou, não, vamos mexer tudo já, e já trocou fiação, trocou iluminação, os banheiros, arrumaram tudo, então a gente gastou 150. Nossa. Praticamente. Aí colocou o melhor que tinha lá, a gente colocou para estar atendendo a galera no esporte, né? E o resultado final foi muito bom, chamou atenção. Hoje, acho que muita gente conhece Vianópolis por conta do ginásio. Mesmo? Porque foi bem divulgado, bem, assim, a galera... Cara, o que eu recebi de ligação de outras cidades, perguntando o que a gente fez, quanto a gente gastou, que tinta que eu usei, que ficou bom demais. Quase um cara, todo postal. mundo que vem aqui tira foto. Não cara. Semana passada teve o circuito de vôlei de quadra, né? Masculino e feminino. Aí veio uma galera de time feminino de Tumbiara, cara. Elas foram até campeãs aí na edição, na etapa. Cara, elas tiram foto de tudo. Falou, velho, nunca vi isso daqui. Nós viajamos para jogar em todo lugar, a gente não vê essa estrutura que vocês têm aqui, não. Não, é top. Realmente é... Quando eu, no vídeo da campanha, sabe que eu fiz um vídeo em cima das praças, da Caraíba, e eu tenho um grupo de colegas meu que muitos hoje são vereadores, não fez estágio em Brasília, e eles ficou bem, eu falei, cara, que é isso aqui? Nossa cidade de 100 mil habitantes, não tem isso aí. Porque lá no vídeo mostrava da Caraíba, e é lindo o povoadinho cima, pequenininho, e aquela praça, os caras, velho, que bizarro, isso é loucura. Não, a praça de Caraíba também, cara, assim... É lógico que o ginásio eu tenho um carinho muito grande por eu ter ficado lá muito tempo, trabalhado muito tempo, né? E outra obra, assim, que eu tenho orgulho dela é a questão da Praça João Venâncio, que foi onde que iniciou a questão das praças esportivas, né? Porque, na época, assim, o esporte, o futebol de areia, o futevôlei e o vôlei de areia, não tinha tantos adeptos assim, né? Foi quando começou e tal... Aí quando foi fazer lá, o IC conseguiu o recurso para o campo society, sintético, e fez aquele campo. Na verdade, ele tinha feito a praça, eu não sei se vocês lembram, mas a praça ficou um tempo só até metade. E um restante assim para concluir. Que era onde a intenção nossa era fazer o campo society. Tinha ficado determinado que aquela área era um campo society. Só que eu achei que ia ocupar toda a área, né? Eu falei, vai fazer um campo society, vai fazer um campo oficial aqui, né? E eu achando massa, né? Aí quando veio o recurso do campo society... 50 municípios ganharam aquele campo, né? Foi um recurso lá do governo estadual, só que você não podia mexer no projeto. O projeto tinha que ser exatamente aquele que... Então, a dimensão, ele não é uma dimensão de society mesmo, é uma dimensão quase que uma quadra, né? Ele fica legal 5. É um mini society. O projeto é um mini society.
E aí, na época, eu disse, mas vamos colocar mais dinheiro aí, vamos fazer um campo grande, né? Vamos colocar um só site oficial. Rapaz, eu fiquei pensando nessa conversa com o IC, você tinha dinheiro dele. Nossa, Darlan. Larga a mão, Darlan, não, Darlan. Darlan, mas larga de ser chato, aí não tem que ser profissional, não. Não tem ninguém profissional, não. Não tem jeito de mexer, não tem jeito. Aí eu entendi a situação. Falei, cara, realmente não tem como. Tem que seguir o projeto, vai ser todo mundo igual, então vamos tocar, né? E foi e fez, né? A empresa veio, eu estive acompanhando toda a obra e fez o só site. Aí eu disse, agora o que nós vamos fazer nesse resto de praça aí? Eu falei, vamos fazer uma quadra de areia aqui do lado? Deus me livre. A areia vai sujar a praça toda. E esse negócio não presta não, Darlan. Quem que joga areia? Não sei o que e tal. Aí ele gostou da ideia da academia, né? Falou que ia colocar realmente academia. Eu falei, não, na academia nós colocamos pra cá. Tal. Aí nós começou a desenhar, sabe? Começou a pensar o projeto ali e tal. Fez academia e tal. E na época também tinha uma galera que jogava peteca, cara, ali no bairro São José, só que na verdade é um terreno, eu não sei nem se é da prefeitura ali. Perto do Leilão. Nas duas pistas. Não, nas duas pistas ali, atrás do Yasmin ali, ó, indo pra creche. Ah, tá. Tem aquela área lá, eu não sei se é praça, sei que Também vai ser lá. não sei o que é lá, não. Aí na época tinha uma galera que colocou uns postes lá e jogava peteca. E eles me pediam, né? Não, nós podíamos fazer uma quadra de peteca pra nós e tal. Aí sobrou um espacinho, né? O IC concordou com a quadra de areia. Eu falei, não, IC, nós levanta a quadra e faz assim, expliquei. Fiz o projeto oficial. Cara, eu estudei pra caramba pra aprender a fazer a quadra oficial. Porque eu já tinha jogado em quadra de areia que fica dura, né, cara? Você chega lá, tá parecendo concreto. Exatamente. Aí eu falei, não, vou fazer o negócio certo, né? Aí tem que colocar terraplanagem, faz as espinhas de peixe, coloca dreno, coloca manta. Cara, tem uma manta caríssima. A quadra ficou cara na época. Quem vê pensa, só areia. Não, cara... Você tá escutando o que ele tá falando, velho? Cara, não, a quadra de areia... Hoje, na época, nós gastamos 30 mil. Na época. Hoje, uma quadra de areia, eu acho que é uns 50 mil pra cima, cara. Porque a manta é cara, né? Tem os tubos de dreno de 2 polegadas que você tem que colocar. Aí tem uma capa pro tubo. Aí você tem que forrar com brita 2. Depois tem que fazer a camada da manta, jogar areia. A areia tem que ser peneirada. E a areia que a gente usou é uma areia comum. A gente tinha areia na época aí, né? E foi peneirando e colocando. Mas o ideal hoje apareceram mais empresas com isso. Na época nem tinha, né? Hoje tem empresas que vendem a areia própria né? para quadra de futevôlei. Que ela é feita de pedra triturada. Aquela fininha assim? Ela parece um açúcar. Ela não fica compacta. E até nós queremos fazer a substituição de todas as areias das quadras de areia para essa, para facilitar a manutenção. Porque dá muito trabalho, é igual eu falei, toma muito tempo, né? Não, você ficava nós o dia temos quadra inteiro de lá. areia. Hoje nós fomos em Caraíba e Ponte Funda para dar manutenção. Aí tem a quadra daqui que tem que dar manutenção. Essa nova não precisa de tanta manutenção. Não, porque assim, mesmo com chuva tudo, ela fica fofinha, né? Sim. Então... Gera economia também. Gera economia na questão da manutenção, né? De tempo e de dinheiro, de recurso mesmo, dinheiro. Então, cara, quando a gente fez lá, aí ficou legal, sabe? O IC gostou demais do projeto, falou, cara, mas ficou bom isso daqui, hein? Ficou areia e tal. Aí nós acabamos de chegar a grama até, que ela tinha só grama até na metade da praça. Chegou e plantou grama em volta, eu fechei contra gato e sujeira, porque na praça dá muita sujeira, arena. né? Então ficou bem legal o projeto e tal, e a gente foi melhorando. Aí fez a quadra de peteca, né? Sobrou um cantinho, falei, sim, vamos fazer uma quadra de peteca. Aí ele, peteca, Nem precisa de quadro pra isso não, Darlan. Aí fez a quadra, galera. Aí foi engraçado. Depois que eu fiz a quadra oficial, a galera parou de jogar peteca, cara. Eu nem sabia que era quadro oficial pra peteca. Eu também não. Vamos Não jogar Quadra sabia. oficial. Quadra oficial de peteca lá. Como é que é? Ela tem dimensão, né, pra jogar peteca de dupla e peteca individual. Aí a gente usa ela Eu achava hoje que era também. uma rodona. Tem competição. É tipo um vôlei de dupla, né? Ou individual. E tem a área individual, é bem estreitinha, mas a quadra é comprida. Caraíba tem um timaço, né, da peteca. Tem, não Paraíba tem uma galera que fizemos até umas camisetas pra elas lá. Elas Top jogam. demais, rapaz. E assim, cara, na época aí, quando terminou, a gente falou, cara, que resultado legal, né? A praça, velho. Ficou muito bonita, academia ao ar livre. Eu tenho um parquinho lindo. lá, tem a academia, tem o society, tudo junto, né? Então, quando nós inauguramos lá, cara, você passava lá na praça, tinha 150 pessoas à noite, né? Aí foi onde que a gente começou a melhorar o sistema de iluminação, né? Colocou iluminação de LED no society, que não tinha no projeto inicial, trocou.
colocou iluminação na quadra de areia. Agora a gente vai melhorar ela novamente. Vai botar LED lá Vai colocar lá mais em cima, né? As praças todas estão substituindo para LED, né? Que fica mais claro, maior economia. Né? Até esteticamente também fica melhor. Então, cara, aí aquela lá, aí ele brinca comigo. Darlan, até que enfim você deu uma dentro, essa praça ficou boa demais. E se elogiar alguém assim? Não. Aí ele gostou, né, e começou a fazer nos povoados, né, fez em Ponte Funda, idêntica, né, essa nossa aqui, que fez o Society também, fez a quadra de areia, e a de peteca, Ponte Funda tem a de peteca também, tem a academia ao ar livre e tem o playground para as crianças, né. E aí nós fomos para Caraíba, foi 6 meses na Caraíba, que teve aquele projeto lá também, que eu achei, cara, lá foi muito trabalho, a distância, né, é bem desgastante, foi 6 meses em todo dia, né? E nessa época era no meu carro mesmo, e já era no outro, e aí eu concluí lá, e bem no último dia praticamente do mandato do ICI, né, nós fizemos um trabalho muito bom lá, foi top. A praça lá é uma praça de 7 mil metros quadrados que tem uma estrutura fantástica. Violenta. Tá de parabéns, amigo. Você que vê essas praças de Vianópolis magníficas, tá aí o responsável. Falando até da praça que a gente estava falando ali do São José, ali do lado a gente tem o estádio. E você preparou todo um muro lá de ídolos dentro do esporte. Você pode ficar à vontade de falar de quem você quiser, inclusive tem a Vanessinha que tá lá, mas eu quero saber do Ayrton Senna. O Starla é fãzaço. Não é só eu. O ICI também. O ICI também, né? Na verdade é porque é o seguinte, quando a intenção do ICI naquela área era fazer realmente um estacionamento, né? Ele não conseguiu terminar isso porque ficou obra em cima de obra e a questão da pandemia atrasou todos os nossos planos naquela época, né? Então, o último ano foi bem conturbado para tentar conseguir acabar na Caraíba, que era e o ICI tinha o desejo também de fazer Adelinópolis, não fez na gestão dele, né? Nós tivemos que fazer na gestão no primeiro ano do Samuel. E aquela área era para ser estacionamento, para ter um paisagismo ali, um jardim e tal, e fechar aquela área, era para ser bem fechado ali, e iria aproveitar ela também para a questão do rodeio, né? E aí não deu tempo de fazer tudo isso e tal, mas aí o muro tava muito feio, a gente foi reformar lá e dar uma geral no estádio. E aí esse, vamos, fez o grafite na pista de skate e fez no Vó Maria. Tinha feito no Vó Maria, e se achou muito bom, né? Não, vamos fazer lá no estádio. Aí nós começamos a pensar em ideias para fazer, né? Antes era para ser temas esportivos. Ia colocar vários temas até para ficar de fundo com a praça, né? Ia colocar imagens de futevôlei, imagens de vôlei de areia e tal, e society. Aí, de repente, nós mudamos, né? Eu disse, não, vamos colocar um jogador famoso aí, vamos colocar lá. E aí começou a escolher, né? Aí todo dia nós sentávamos. Disse, quem vai? Aí eu disse, vamos colocar o Sócrates, careca. O ICI é apaixonado em futebol. Aí mas nunca jogou uma bola capaz, né? Só dizendo ele que é muito bom de bola, que ele não foi profissional, porque não sei o quê. Coitado, gente. Mas eu nunca vi chutar a bola. Nunca vi. Mas quem avisa ele? Aí ele vinha postando lá que fulano chama ele de ídolo lá, não sei da onde, que ele já era pra ter sido profissional, que ele treinou. Mas eu nunca vi ele jogar, não. Mas aí ele falou, vamos fazer esse negócio lá, né? Vamos fazer os atletas. Aí começou a numerar, nós medimos o muro, são 100 metros de muro, e começamos a dividir uma área lá para fazer vários atletas. Aí pegou Bebeto, Ronaldinho, aí foi uma linha do tempo ali mesmo. Não, vamos colocar. Aí ele pediu para colocar o Pé de Ouro, né? Que era o que deu nome ao estádio, né? O primeiro foi o Pé de Ouro, e aí depois foi o Carlos Alberto, né? E aí depois começou a galera já conhecida, né, de seleção. E aí quando chegou lá no final, o muro dá uma quebradinha assim, né? Ele tem uma quina. Aí eu falei, não fica legal que fazer mais atleta que não vai dar sequência, né? Porque quem vê aqui o estádio, chega aqui, não vai ver o final do muro. É só quem vira lá na curvinha, né? Aí a hora que eu falou que vira na curva, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Senna lá. Pode fazer o Senna? Capaz que nossa, Darlan! Acertou de novo! Aí eu conversei com o Mamute, né, que fez o grafite lá, falei, Mamute, vamos fazer assim e tal. Aí ele veio com a ideia de fazer a curva no chão, assim, aí eu fui e mandei
concretar ali na frente, né? É um lugar que tem concreto lá, justamente foi pro desenho da pista e ficou assim, com a impressão de que você tá rindo na curva mesmo, né? Você chega na curva assim, a pista tá continuando lá na parede. Era pra até ter ficado 3D lá, não deu pra ficar o negócio 3D igual nós queríamos, não, mas ficou legal, né? É uma coisa que eu sou fã, ele é fã também. E deu certo ali com o local, né? E continua a arte ali. Aí depois, quando a Vanessinha foi convocada, né, pra seleção, aí o IC já falou, não, já pode fazer o dela aí do lado. Aí a gente pegou aquela parede principal do lado da bilheteria, fez a Vanessa e já fez a logo governo do outro lado também. Aí deu continuidade, né? Ficou legal aquela arte lá. Aí foi onde que o IC até falou, não, tá ficando bom, ainda vamos colocar até as pingadeiras. E ficou tudo arrumadinho o muro. Organizou, pra não estragar a pintura. Ficou bem. E chamou a atenção da praça também. Então, a praça ficou com a imagem tipo legal, né? Ali, tirou, porque o muro era feio. Né? Agora, quando fizermos lá a questão da revitalização da área de entrada, né? Vai reformar a bilheteria, reformar os vestiários lá do fundo, então vai ficar bem legal também. Só ouro. Vamos pro intervalo em maroto agora? Comer uns bagulho louco aí que eu tô brocado, velho. Você não falou nada. A conversa tá boa, mas você nem lembra de comida. Darlan, a gente tem um parceiro aqui fixo já, que é o Empório Paidim. Conhece? Conheço, até apoiou nossas equipes lá no... Olha só, rapaz. No futsal feminino. Tinha um time Garotas Paidim. Você tá brincando? Rapaz, eu fiquei, não sabia, cara, eu fiquei sem entender, depois eu fui ligar, né? Falei, o rapaz tá patrocinando as meninas, rapaz, tá? Teve um time lá no futsal feminino. Valeu, Empório Paidim, que tá pai terra reformando lá, vai ficar show. E o Kesley falou que lá no fundo, que é a parede amarela, vai pôr uma foto nossa, não pode crer, e vai desenhar a vaca verde. Muito obrigado, viu, pessoal? Mais uma vez aqui no Pode Crer. A gente já é fã de carteirinha, não tem como. Fala aí, Empório Paidim. A gente vai pro intervalinho aqui e já a gente volta com esse papo topíssimo. Isso aí. Tamo junto. Voltando aqui do nosso intervalinho by Paidim e Mãezoca. Sim, eu esqueci de novo. É porque a Mãezoca não tá trabalhando mais. Porque agora ela ganhou muito dinheiro lá, só fica aí fazendo compra no flamboyant. Isso. Ela não precisa fazer mais brown, né? Não. Ou quando fica milionário. Mentira, assim, minha mãe continua fazendo, pode comprar dela. Oi, é famoso, né? Todo mundo vem aqui e fica falando que no Tocantins eu mandei pra não sei o quê. Não vai levar embora esses aí. A Soca vai destruir, vai fazer um drink com ele. Drink de Pode dar pra criar, hein? Brinca pra você ver. Tá vendo? Vamos agradecer aqui aos nossos parceiros, meu amigo, porque esses caras aí estão com a gente desde sempre. Desde que o especialista veio, né, galera? Exatamente. E apoiando a gente continuar fazendo aí e melhorando cada vez mais, não é isso? Isso aí. Se Deus quiser, comprar uma câmerazinha marota agora, pra qualidade ficar melhor pra galera, não é isso? Boa. Top. Então, agradecer ao Centro Clínico Lavita, Dr. João Pedro, toda a equipe, e você, meu amigo, que tá precisando fazer exame, radiografia, consulta com mais de 20 e tantos especialistas. Só especialistas. Só especialistas. Centro Clínico Lavita. Você não precisa sair daqui de Janópolis e ir pra Goiânia. Não mais. Certinho? Valeu toda a equipe do Centro Clínico Lavita. Muito obrigado. Também aqui, Real Tendas e Serralheria. Juliana, Sassá, Rafael, esse trio que, mano, bota na mão deles. Violentíssimo. Então precisou aí fazer uma reforma, vai precisar trocar o telhado da sua casa, botar uma estrutura metálica, vai lá fazer orçamento, uma mesa, um acessório aí. Meu portão quebrou, vai lá. Portão também, cara, tudo que envolva aço, vai lá conversar com os meninos, que eles têm toda uma série de produtos lá, uma gama de produtos para atender vocês, certinho? E as tendas, meu amigo? E as tendas? Precisa alugar uma tendinha, vai fazer um eventozinho, aluga uma tendinha e tal, compra uma tendinha. O Darlan capaz já alugou muita tenda. Ixi. Muita venda. Valeu toda a equipe. Também aqui no Pode Crer, Farias Autopeças. Exatamente. Precisou dar uma reforma no seu carro lá, dar uma melhoradinha com acessórios, lá tem. Vai fazer uma revisão, troca alguma peça. Farias Autopeças. Cara, precisou de peça de qualidade, bom preço e agilidade, Farias Autopeças. Exatamente. Então, meu amigo, vai lá conversar com os meninos, com o Lucas e com o Thiago. Vou te atender super bem. Valeu toda a equipe da Farias Autopeças.
Também aqui no Pode Crer Especialista, Rede Droga Vaz. Um novo conceito em manipulação e drogaria. Entre vários e vários outros produtos que você encontra lá com preços topíssimos. E é mesmo, porque manipulado, a galera já pensa que é caro e lá é acessível. É verdade. Acessível. E também dermocosméticos. Dermocosméticos. Então, meu amigo, vai lá em uma das farmácias da rede Droga Vaz aqui de Vianópolis, no centro, e também lá no bairro Michele. Nunca é só uma drogaria, moçada. Exatamente. Nunca é. Valeu, Rede Droga Vaz. Fechando nosso time de parceiros, Doutor Dog. A galera dos doguinhos, dos gatinhos, dos papagaios. Sabe que era papagaio também? Você lembra do papagaio que apareceu que o Dr. Douglas cuidou? Verdade, foi mesmo. Era papagaio mesmo. Acho que era. Arara. Aí, Xana, vou ter que chamar ela aqui pra diferenciar. Foi arara, eu que postei. É verdade. Doutor Dog. Meu amigo, os caras são referências. É o que a gente tá falando, ama aquilo, faz de paixão mesmo, tem um serviço social excepcional. Então você que quer deixar seu doguinho em boas mãos, seu pet em boas mãos, lá com o Dr. Douglas e toda a equipe do Dr. Dog. Cara, pode confiar. Se o Procura Amor não confiasse, não estaria lá. Exatamente. Valeu toda a equipe. Muito bem. Hoje o Pode Crer Especialista é sobre esporte. Estamos aqui com o Túlio. Túlio Maravilha! Nós no intervalo aqui a gente vai abrir um novo quadro. Pode Crer na Cozinha. Nós vamos marcar com o Darlan pra fazer uns drinks. Gente, nós vamos chamar o Fernando Zac pra fazer uns hambúrgueres. Nós vamos lá pra cozinha do pai Dinho. Esses drinks. No final, vamos soltar um negocinho do drink só pra dar um gostinho. Eu sei fazer uma pina colada, Darlan, você tá sabe por fora. fazer. Você sabe beber, esse é o drink. filhão. Esse é o top. Já se toca nisso aí. Mas, meu amigo, uma coisa que eu fiquei preocupado e revoltado enquanto a gente tava no intervalo. A gente falou umas paradas muito sérias de uma galera Cara, que a gente eu tô chama besta. de babaca. Darlan, sobre os vandalismos, a gente falou tanto aqui no primeiro bloco sobre o espaço esportivo que a gente tem na nossa cidade, que é excepcional, mas tem um inimigo aí que fica vandalizando. Cara, que bizarro a gente parar pra pensar nisso. Não faz sentido. Justamente, cara, justamente. Infelizmente, né, todo lugar que a gente vai tem isso, e aqui em Vianópolis não é diferente. Independente do bairro, independente do local, nós temos tido vários transtornos com esses atos de vandalismo nas praças, principalmente nas praças esportivas, né? Então é constante, né? Você ter que deslocar uma equipe, você ter que parar algum trabalho, alguma obra para estar fazendo um reparo, que é uma coisa assim, então parece simples, né? Parece pequeno, mas que causa um transtorno e um custo muito grande para a prefeitura. É aquilo que eu falo, que o tempo que a gente perde e gasta de dinheiro e de recurso para você estar reparando um local, daria para você estar fazendo outro, daria para você estar melhorando a qualidade do outro espaço. Então, infelizmente, tem isso. Então, eu passo aí a semana inteira correndo atrás, além de dar manutenção, né, que é de praxe nas praças, eu tenho que estar socorrendo, às vezes, algum ato de vandalismo, algum roubo que acontece nas praças, né? Às vezes a galera rouba uma lâmpada, uma torneira, às vezes corta uma tela, às vezes o cara tá lá sentado e tá com um cigarro, ele queima a tela. De bobeira. Isso acontece diariamente, eu falo, diariamente. Né? Atos de vandalismo, de quebrar refletor. Essa semana nós tivemos 3 refletores quebrados, cara, em 3 locais diferentes, né? Nós tivemos refletores quebrados lá em Caraíba, aqui nas quadras aqui, né? Em 2 locais. Então, independente do local, há atos de vandalismo em Vianópolis, bastante, e isso atrasa demais o nosso serviço. Então, às vezes a pessoa fala, mas vocês podiam vir aqui na praça tal, porque aqui está precisando da reforma, e a outra praça está precisando disso, os brinquedos estão estragados, tá aquilo outro, mas a gente está ali correndo atrás de alguma coisa que é de imediato. Às vezes é uma torneira que foi furtada, um cano que foi... jorrando. Isso, tem que estar reparando na hora, né? Porque senão dá um prejuízo maior ainda. Então tem isso, tem essas questões aí que atrapalham demais o andamento da máquina pública. Não. Engraçado, esporte, essa galera provavelmente não pratica nenhum esporte, né? Porque o esporte, ele não é só sobre a prática em si, mas tem a ver com disciplina, Sim. tem a ver com respeito, tem a ver com cuidado. É porque não aprendeu. Porque Pois eu fico pensando, cara,
a pessoa, será que ela não tem consciência que aquilo ali é dela? Não é um bem, não é uma coisa minha, do outro né? ali, né? Não é uma coisa do Darlan ou do Samuel, não é de ninguém, é do povo, é da comunidade que vai usar aquilo ali. Então o cara tem que ter consciência seguinte, eu tô estragando alguma coisa que é minha, cara. Né? Até teve um fato curioso um dia na praça que eu fui chamar a atenção de uma criança e tal, e o pai tava junto, conhecido meu e tal, e eu pedi pra ele, né, não faz isso, você tá danificando o equipamento, você tá danificando a estrutura da praça. E o pai, você vê, era o cara que devia corrigir, veio com grosseria, me destratou, falando que o filho dele poderia fazer o que quisesse, que ele paga os impostos, se quisesse quebrar, podia quebrar. Então tem essa parte assim que eu fico chocado realmente de ver esses comentários por parte dos pais. Às vezes pais... educando, tá? Isso. Quem deveria, cara, se eu fizesse... Muitos de nós aqui, quando criança, fizesse moço, era uma olhada aqui, ó. Moía no cacete. Justamente, cara, justamente. Então, assim, a gente vê pais conscientes, né? Às vezes até... Sim, acha que é coisa besta, tipo assim, os nossos playgrounds, né, os parquinhos das praças, eles são para criança de até 10 anos de idade. Então nós temos placas orientativas para as pessoas usarem dessa maneira, porque é mais seguro, né? Porque o equipamento tem uma quantidade de peso, tem uma quantidade de carga que pode ser utilizado, né? Então é um risco. Então aquilo ali é para segurança. A gente trabalha com a margem de segurança, né? Os parquinhos realmente são para crianças bem novinhas. Né? E hoje as crianças estão bem mais evoluídas. Então, criança hoje de 11, 12 anos, ela já está praticando um esporte, né, de rendimento, de qualidade. Então, ela não precisa do parquinho para ter um momento de lazer. Então, e temos outras opções, né? Já temos a academia de ar livre, que uma criança de 11 anos ela pode estar usando, né? E aí tem essa questão. Às vezes o pai, ele convive com essa situação sem chamar atenção, né? Às vezes a gente está do lado, o pai está do lado, tá vendo a criança danificar alguma coisa e não chama atenção, não corrige, né? E muitos moradores também me falam assim, nossa, Darlan, eu até parei de corrigir aqui, que o povo tá me chamando de chato, a mãe briga comigo, eu fui corrigir o menino, a mãe do menino brigou comigo, porque ele tava danificando um banco. Quem tá certo se passa de errado. Justamente. Tá invertido demais as coisas. Tá desse jeito. Então, assim, tem muitos moradores que são, assim, moram ao redor dessas praças, que realmente tem um cuidado ali. Pô, peraí, tem uma praça de frente à minha casa, né? Que legal, eu vou ajudar a cuidar, vou ajudar a olhar, né? Vou denunciar qualquer ato errado aqui, mas eles são taxados de ignorantes, que tá exagerando na hora de reclamar, né? Então tem tudo isso, tem um pessoal aí que não tem consciência nenhuma de que aquilo ali é um bem para ele, né? E que o dinheiro que a gente pode economizar ali em manutenção desse espaço pode ser aplicado para outra coisa, né? Às vezes eu vejo adolescentes vandalizando parquinho, por exemplo. Tem parquinho que os adolescentes vai lá só para fazer bagunça, para danificar. Ele não pensa que, pô, peraí, daqui 2, 3 anos eu posso ser um filho meu que vai estar usando aqui, né? Então eu acho que eles não têm essa consciência ainda de manter as coisas. Rapaz, Darlan, tá complicado isso. Nossa senhora. Para, velho. Tá feio, para. Compartilha esse Reels aqui, que infelizmente a gente tem que informar ainda sobre... você não pode destruir o patrimônio público. Mó quinta série, velho. Não. Corda, né? Ô, Darlan, às vezes a gente tem que quebrar algumas coisas pra surgir uma coisa nova, que no caso, Quadra Velha virou academia de tênis. Rapaz, que top, hein? Cara, um espaço que ficou muito tempo fechado, né, devido a uns acidentes que tiveram, né, de administrações anteriores. Se eu não me engano, foram 15 anos a quadra fechada. Em 2016, se eu não me engano, 15, 16, a galera pediu, né, pra estar lavando. Foi até partiu dos dois Samuel, né, o Samuel, que hoje é o prefeito, e o Samuel Sanches, né, que trabalha na Secretaria de Saúde. Gostava de praticar tênis e começou, né, a galera pediu ajuda pra mim, na época eu era secretário, a gente lavou lá, né, a galera abraçou a causa, o Samuel, os dois Samuel lavaram tudo, e aí eu fui, marquei a quadra, e isso na época a gente só tinha feito o básico ali, né, lavou e pintou, marcou a quadra, colocou uma rede improvisada, que nem era rede de tênis,
Só que aí foi tomando proporção, né? Como a gente renovou aquele espaço, que estava um espaço bem sujo, bem abandonado. Quem viu os vídeos aí da reforma sabe o jeito que estava. E começamos a melhorar a qualidade, né? Compramos rede, arrumamos os mastros, arrumou iluminação que não tinha. E aí foi começando a crescer o número de praticantes, né? A galera começou a gostar e tal, e tal. Aí eu consegui fazer uma reforma boa na época, no mandato do IC. Eu fiz uma reforma legal, aí já passei tinta, pintei tudo, limpei a área, arrumei o estacionamento, tirei ali, tinha uma gurita na entrada que o pessoal usava pra fazer necessidade ali, era muito um mau cheiro e tinha muito lixo na frente, né? Então retirei aquilo ali e dei uma reforma geral, reformei os banheiros, ali foi muito usado antigamente pra quadrilha, né? Então, era mesmo. Tinha quadrilha, festa junina lá. Eu lembro dessas festas juninas lá na época. Eu não sabia. E... Nossa, que você me destravou uma nostalgia aqui agora. Assim, eu cresci, na verdade, jogando bola na quadra velha. Até aconteceu um acidente, né? E o rapaz faleceu lá, devido a um acidente lá e ficou interditado. Então, na verdade, era a única quadra que poderia ser usada em Vianópolis, né? As outras nós tínhamos que ficar pulando. Né? Pulava o muro do Zenaide pra jogar, pulava o muro do Armindo. Eu fui jogador, assim, de jogar bola nesses lugares, porque não tinha, né? Vianópolis não tinha opção. O ginásio principal, na época, ele só podia ser usado para campeonato, ficava fechado praticamente, né? As gestões anteriores não tinha esse negócio de reservar e pagar horário, então ficava fechado. Então, a única quadra que tinha na cidade era o Point. Na minha época de adolescente, quando eu vim para Vianópolis... estudar no Jandira Bretas, em 2000 Ixi, agora eu já até me perdi aqui, 2011, eu acho. Você não... não, você 11, sabe, Darlan. Não, 11 não, foi antes, tô doido. 2007. Aí a gente ia pra lá treinar, né? E era o Point, todo mundo ia pra lá, jogava vôlei, jogava futsal, né? Então, aí depois que interditou, ficou esse tempo ocioso, a gente retornou agora com tênis. E o espaço ficou muito bom. Reativei os banheiros, que igual eu tô falando, na época das quadrilhas, eu lembro, funcionava tudo bonitinho. Depois desativou e fechou os banheiros, nem funcionava. Eu consegui restaurar toda a encanação e reativar os banheiros. E ficou um espaço fenomenal, né? E agora, nessa última reforma, aí eu já fiz tudo que tinha que fazer, porque... Já estamos com mais de 40 praticantes em Vianópolis hoje de tênis. Nossa. Então, eu consegui cobrir a arquibancada, troquei toda a estrutura de proteção, reformei o piso ali da quadra também, porque o piso, na verdade, ele é muito bom. Só que o que aconteceu? Se eu não me engano, foi na época que foi construir o Banco do Brasil, quebraram a parede para entrar com cofre. E eu acho que o caminhão andou em cima da quadra. Aí alguns lugares... E o tênis tem que ser... Aí nós tivemos que recuperar essas áreas que estavam afundadas, né? E empoçava bastante água. E deixou ela em condição de jogo agora. E aumentou também a área de escape, aumentou a área da quadra. Aí como eu já tinha mais conhecimento, que eu já estava praticando, aí eu já fiz um negócio mais voltado assim, para aula também. Lá tem condições hoje de ter aulas, como está tendo agora aos sábados. E a galera tá super empolgada e tem muita gente querendo iniciar no tênis. Nós até abrimos inscrições para as crianças, queremos ter aula para criança. E também o adulto, né? Agora eu já falei para a quadra tá pequena já para já grupo. Tem que caçar uma outra aí. Se alguém quiser, tem vaga? Pois é, o tênis funciona da seguinte maneira. Nós temos um grupo no WhatsApp, porque lá não tem funcionário efetivo lá. Então, nós temos alguma manutenção lá de semana em semana, mais ou menos... A cada 10 dias eu dou uma manutenção lá, de limpeza, de remover lixo e de deixar a quadra em boas condições. E as pessoas que têm interesse, elas entram no grupo, né, me procuram, entram no grupo do WhatsApp e lá tem a agenda de horário. Então eu tive que estipular isso, porque senão se você... Às vezes eu saía de casa, ia para a quadra jogar, chegava lá e já tinha gente jogando. Então eu tive que trabalhar com reserva de horário. Então nós temos horários reservados, né? Aí a galera vai lá, coloca o nome e o horário que vai usar e reserva aquele horário. Se ela não for utilizar, tive um imprevisto, hoje eu não vou. Aí ela avisa, não vou utilizar meu horário, se alguém quiser utilizar. Né? Os finais de semana ainda tem bastante horário livre, agora meio de semana nós colocamos a iluminação melhor, então a galera tá jogando mais à noite. E tem taxa? Não tem custo nenhum. O único custo, na verdade, que eu falo é a pessoa fazer a cópia da chave, que aí ela se torna responsável pela quadra. A quadra fica trancada, eu não posso deixar a quadra aberta também, né? Porque entrar ali mal, alguém fazer alguma coisa, então tem a chave da entrada, né? Do cadeado. E quem quiser ter acesso a um banheiro separado, que tem um banheiro que é aberto a todo mundo e tem um banheiro separado, onde a gente às vezes até guarda material,
Por exemplo, a gente quer colocar à disposição também bolas lá. Já colocou um tempo, agora a gente está estudando a possibilidade de voltar a ter umas bolinhas. Tem material para treino, já tem um pouco lá. Então a pessoa pode fazer uma cópia dessa chave também para ela ter acesso a esse material. Mas não tem custo nenhum, não. Você não dá aula ainda, não? Não, então, eu tô... Você fez umas aulas fora aí, né? Eu tô me capacitando para... Não participou? Eu tô participando de um campeonato em Goiânia agora, é o primeiro campeonato que eu participo agora. Começou na semana passada, vai até, se eu não me engano, até a segunda quinzena de abril. Então, tô, como diz, ganhando experiência na área ainda, né? É um esporte difícil, às vezes a pessoa acha que é muito fácil jogar tênis, mas não é. Quando você pega uma raquete e você fala, nossa, é bom demais, é só bater na bola. Mas se não tiver técnica, o Banco do Brasil tá cheio de bolinha lá em cima. É mesmo? E olha que tem uns 15 metros aqui a paredão lá. Nossa. Mas todo mundo acha. Todo mundo acha que assim, é um esporte fácil, né? Por ser, uma raquete é legal, mas a hora que você vai pra quadra, você vê da dificuldade que é. Eu tenho 2 meses agora que eu voltei a fazer curso de capacitação e tô na luta para aprender, que não é fácil. Muito difícil. E tênis não tem questão de idade. Então, tipo, eu joguei o campeonato. Meu primeiro jogo do campeonato foi com um adolescente, de 15 anos. Porque Sério? é por classe. O tênis, tem assim, lógico que tem campeonatos que vai ter as categorias de idade também, né? Até, tipo assim, às vezes tem o Master acima de 35, acima de 40, dependendo do campeonato. Mas, no geral, o tênis trabalha com classe, né? Tem de classe 1, que é os profissionais, aí classe 2 já começa a cair o nível, 3, 4, 5, né? Até classe... Geralmente usa até classe 7, alguns campeonatos usam classe 8 e iniciantes, né? Eu entrei na classe 5, meu primeiro campeonato eu entrei na classe 5. Aí você tem adversários que você vai dar um jogo, né? Porque se você pegar um adversário que já treina mais tempo, praticamente não consigo jogar. Praticamente você não vê bola. Pra quem nunca viu um jogo de tênis, o dia que você vê um cara profissional batendo a bola, você fala assim, cara, é irreal. Porque a percepção que até eu tenho, porque o tênis é algo muito distante, você imagina que é um esporte mais elitista e tal, a raquete deve ser muito caro, como é que é? Não, cara, tem para todas as idades. É um esporte que se torna caro se você, assim, for levar ele bem a sério mesmo, igual eu tô querendo competir, tô querendo ter material de melhor qualidade, aí eu vou gastar mais, né? Mas tem para quem quer recreação, quem quer uma opção de lazer, quem quer iniciar no esporte, tipo fazer aqui em Vianópolis igual a galera tá fazendo, gasta pouco. Nós temos raquetes, né? Ainda mais que eu consegui uns contatos para comprar material mais barato, a galera tá comprando raquete de 200, 300 reais, top, raquete no mercado é mais de 500. Tem a questão do usado, quem quiser, eu quero uma raquete de ponta, consegue comprar ela usada com preço melhor, né? Mas uma raquete hoje profissional, ela gira em torno de 1.600, né? 1.800 reais, uma raquete profissional. E isso aí tem questão de... É um esporte muito detalhista, tem muita coisa. Tem tamanho de cabo, tamanho de tipo de corda, tensão da corda, né? Você tem que ir acostumando. É um estudo, eu não me arrependo, assim, e eu não aconselho ninguém a comprar assim de cara, né? Sem ter uma experiência com o esporte. Eu aconselho primeiro ir lá, peraí, vou ver se eu vou gostar, vou ver, né? Tem a questão das bolinhas, que gasta bastante, tem que comprar bolinha. Então a pessoa primeiro tem que entrar pro esporte, né? Sair comprando tudo ali, depois chegar lá compra a raquete errada, compra material que não vai dar para utilizar, então tem que ter um pouquinho de experiência para comprar, com um esporte bem detalhista nesse ponto. E a gente aproveitando e falando dessa questão do horário e tudo, como é que tá o calendário esportivo aí da cidade, campeonatos, esse trem? Pois é, cara, eu tô sofrendo. Porque no mandato do IC, na gestão do IC, nós tínhamos muito poucos espaços esportivos em condições, até que a gente foi formando todos esses espaços, né? De 2013 até o final da gestão do IC, foi onde que a gente construiu, assim, um império esportivo aí, né? De quadras. E agora o Samuel tá tendo a oportunidade aí, né? Graças ao trabalho do IC, de utilizar esses espaços e melhorar e construir mais, mas usar esses espaços que foram construídos. Então, se na época ali do IC eu realizava muitos eventos, já chamava atenção, né? Uma média de 24 eventos anuais, top, fora os eventos que a gente apoia, né? Eu falo eventos que a gente realiza.
hoje nós tivemos condições de dobrar, né? O nosso calendário esse ano está com 46 eventos. Nossa. 46 eventos. Se você pegar os finais de semana aí, é praticamente todos os finais de semana do ano, né? Já que nós iniciamos o calendário um pouquinho para frente agora por conta da pandemia, né? De fevereiro para cá que a gente começou a realizar alguns eventos. Então tá bem carregado o calendário para todas as modalidades. Eu falo que hoje, assim, em Vianópolis não tem modalidade que não é atendida. Se o cara chegar na nós e falar, eu jogo dominó, eu quero competir, nós vamos ajudar o cara. Tem uma quadra de peteca, velho. Tem quadra de peteca. Nós temos, os caras nós ajudamos alguns caras de montaria. Peão de montaria. Top. Demos apoio. Olha Galera aí. de karatê, de jiu-jitsu. Nós vamos ter até agora o Open de jiu-jitsu, de Muay Thai também. Nós vamos retornar com essas condições. Dá uma visão também agora com o esporte, tá crescendo muito, que é o digital, né? O esporte também cresce Isso, o muito. esporte, nós estamos também com a intenção aí de, a partir do ano que vem, começar a fomentar. E nós já tivemos uma vez, iniciando a questão na época era o futebol, né? A galera queria, porque queria, acabou que a gente não conseguiu organizar uma data para todo mundo e não foi para frente. Mas nós temos que pensar também nessa possibilidade. Porque o negócio é com um investimento muito caro, né? Você tem como é que você vai estruturar isso? Várias máquinas e tudo. Tem que estudar bastante para ver se realmente vale a pena atender, né? Isso daí e investir. Mas eu falo que não tem esporte que não foi atendido. Né? Canoagem, vamos ver uma Todo canoagem. Só agora que fez o parque Se o cara começar, nós temos jeito de ajudar ele. Tá vendo, moçada? Assiste as Olimpíadas e escolhe qualquer coisa. Vai que a gente... nós conseguimos ajudar todos os atletas que chegaram no governo, tanto na gestão do ICI quanto na gestão do Samuel. Chegar, o Darlan, eu tenho competição tal e nós precisávamos do apoio do governo. Nós vamos ajudar, né? Apoio. Eu tenho competição de xadrez, eu quero jogar xadrez, então beleza, vamos dar ajuda. O que você precisa? Qual que é a condição? Aprender. O ranking, né? O que o cara tem? A gente cobra assim, a gente não sai ajudando de qualquer maneira também. Assim, o cara, você tá ranqueado, você tá numa federação, tem condições de te ajudar. Porque às vezes tem evento, tem esportes que é um custo alto. Mas a gente tenta na medida do possível. E às vezes ajudar. a galera só tem o sonho, né? O Darlan, eu queria participar de um campeonato de beisebol lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Vocês bancam a viagem? Vamos ver. Vamos ver aí, né? Aqueles de na praia. Lá em Copacabana. Participar de um campeonato, a prefeitura vai banca. Isso. Bancar as férias dos outros. Ô, Darlan, uma seleção, né? você passou um tour no exterior. Passei. Nesse período, o que você pode falar sobre o que você viu em relação ao esporte nos países onde você visitou? Cara, não tive tanto contato. Os países que eu fui, a maioria estava bem gelado na época que eu fui, então eu não tive muito contato com o esporte. O contato que eu tive, e foi bem legal, foi em Portugal, né, que eu cheguei... Foi no dia que nós chegamos no Porto, tinha um jogo do Porto. Era até da Copa de Portugal. E tinha um brasileiro, o Alex Telles, jogava lá na época. Ele era idolatrado, era o capitão do time e tal. E ele fez um gol nesse dia. Então foi bem interessante, pessoal. Em Portugal, principalmente, desde o Uber que nós pegou no aeroporto até chegar no hotel, o cara falando de futebol. Caralho. Então, e assim, eu gostei bastante da experiência lá, assim, da galera ser apaixonada. Era um dia de semana, um jogo não tão importante, porque era o Porto com um time da segunda divisão, que era a Copa de Portugal, né? Então, geralmente é um time da primeira com um time da segunda. E assim, o estádio lotado, né? Fui no estádio do Dragão lá, do Porto. E foi uma experiência legal, assim. Curti pra caramba. Massa. Bem... E uma coisa que eu vi de diferente, que o pessoal sempre fala na Europa, é a questão do contato com o jogador, né? Não tem alambrado. Você senta, igual a gente comprou de última hora pela internet, ainda sentou lá na frente, assim, cara, tava aqui nas cadeiras, o jogador tava aí, ó. Você tá O cara vai bater esse canto bem pertinho ali. Por isso que muita gente pega a bola. Sem alambrado nenhum. Só tem aquela muretinha, fica alguns vigias assim, né? Galerinha de colete. Mas, cara, o jogador do lado aqui, ó. O campo tá aqui do lado. Então, ninguém invade. Ninguém vandaliza, capaz. Todo mundo sentado. Bem tranquilo. Achei massa pra caramba isso daí. Essa questão de ter uma proximidade com o atleta. Né? Que bacana. Eu ficaria com vergonha. Se você for o cara que fez vandalismo de ter ouvido isso, eu ficaria com muita vergonha depois dessa. Darlan, eu vou te fazer uma pergunta agora. Se você falar vida, a gente acaba a conversa aqui nesse momento. Esporte é...
Saúde! No esporte é fascinante, né, cara? Eu sempre, desde que eu comecei a dar aula de basquete e até hoje, minha mentalidade é a mesma, que às vezes a gente pensa no esporte como um atleta profissional, vamos formar um jogador, fulano vai ganhar dinheiro com isso. Não, cara, eu penso, lógico que se conseguir atingir isso, maravilhoso, né? É um espetáculo. Mas quando eu comecei a dar aula, cara, eu sempre pensei assim, velho, essa criança ela tem que crescer num ambiente legal, ela tem que aprender os valores do esporte, ela tem que aprender a ser um cidadão, ela tem que... Então eu sempre acreditei no valor que o esporte agrega para a pessoa. Cara, o melhor pagamento para mim, um dia eu escrevi um texto sobre isso, é ver hoje, tipo, vocês três foram meus alunos, cara, vocês estão aqui casados e tá trabalhando e tá, sabe? Isso para mim é o melhor pagamento que tem, cara. Eu vejo ex-aluno meu, hoje eu sou amigo, jogo junto com meus alunos, então, no basquete, nos outros esportes, crio uma amizade, crio um vínculo e a pessoa tá ali tocando a vida dela, não foi profissional, né? Não seguiu carreira no esporte, mas a pessoa é um cidadão de bem, é um cidadão que trabalha, que luta por seus sonhos, seus ideais, então isso eu acho que é importante. Eu fui muito abençoado nesse ponto, que eu acho que nunca me decepcionei assim com um atleta meu, às vezes um ou outro que não está nos caminhos corretos, mas a grande maioria, todo mundo sabe. Eu acho que eu consegui passar essa questão também dos valores, além do amor ao esporte, né? Que eu sempre, quando eu trabalhei com basquete, eu consegui que a galera amasse aquele esporte. Quando eu trabalhei com vôlei, eu fiz a galera se apaixonar por vôlei, né? E até as meninas do vôlei brincam comigo, que eu sou pai delas e tal, eu fiz elas viver aquele esporte, né? E agora eu tô na luta com o tênis também, para fazer a galera se apaixonar por tênis e difundir mais um esporte em Vianópolis, né? Depois você difunde ali, o esporte anda sozinho, né? O vôlei hoje anda sozinho. Você dá o pontapé inicial. Cara, vôlei anda sozinho em Vianópolis hoje, né? Vôlei, você vai em todo lugar, você vai nas quadras particulares, tem gente jogando vôlei. Hoje tem gente construindo quadra de arena nas fazendas. Olha aí. Né? Eu tenho atendido a uma galera que tem quadra na fazenda. Eu fiz uma quadra de areia, que o fulano gostou de vôlei. E agora, com o retorno das escolinhas de iniciação esportiva, o esporte tende a se fortalecer, né? Que nós precisamos de renovação. Então, vai ter essa renovação agora, em todas as modalidades. Nós abrimos inscrições para 8 modalidades e pretendemos que essas crianças apaixonem pelo esporte e continuem, né? Se não for virar um profissional, mas pelo menos seja um cidadão de bem, que tenha uma vida saudável, que pratique alguma atividade física. O mais importante é isso, acho que é praticar uma atividade física. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, ele tem que se movimentar. Sim. Então nós temos que estar praticando alguma coisa. Cara, eu acho que você faz, porque igual você falou, tudo que você pegou, você inspirou gente. Inspirou pessoas. Eu já fui muito viciado em musculação. E tudo que eu aprendi, o jeito de pegar numa máquina foi com o Darlan. Então, tipo assim, hoje eu treino muito bem, sabendo treinar, porque eu aprendi lá atrás. No vôlei é a mesma coisa. Então, tudo que você coloca, você faz, igual você falou, você faz a pessoa apaixonar no negócio. Eu acho que é o que eu falo, eu sou muito intenso, cara. Tudo que eu vou fazer é uma intensidade assim, fora do normal. Então, a galera pega no meu pé, nossa, Darlan já foi pro tênis, agora tá lá, comprando raquete, comprando isso, comprando... Cara, eu quero viver o esporte ali naquela intensidade, entendeu? Então, eu acho que essa intensidade que eu tenho em dar aula, em passar o conhecimento, eu acho que faz com que as pessoas... Pô, peraí, esse negócio é massa pra caramba. Ela acha que ela acredita tanto na ideia que ela se apega a isso, né? Então, eu acho que é isso que é o legal, da pessoa ter o amor ao esporte, estar praticando, né? Top. É legal. Muito top. E eu, como cidadão, só tenho que te parabenizar por todo o trabalho na secretaria, porque é absurdo a gente ver isso aí, é só dar uma volta na cidade, que vê o seu trabalho aí excepcional. Como você falou, você é uma pessoa muito perfeccionista que faz as coisas certinhas. E tem que ser. Às vezes as pessoas não são acostumadas com isso, mas, cara, só traz bons resultados, né? Parabéns. Valeu, obrigado. Beatles violentíssimo. É o que eu falo para a maioria da galera, é o seguinte, que hoje no Brasil, se você faz o básico, você tá fazendo a coisa de outro mundo. Então, eu não tô fazendo na Secretaria de Esporte mais do que a minha obrigação. Às vezes eu faço alguma coisa a mais, que é quando eu ultrapasso assim, os limites do que eu deveria fazer. Tipo, esses campeonatos que eu tô realizando agora, esse circuito, não é uma coisa que deveria ser feito para um calendário estadual. Deveria ser coisa do governo do estado. Mas eu faço porque eu gosto, eu acho que movimenta a cidade, eu acho que atrai.
Mas quando você faz as coisas assim com amor, com dedicação, eu acho que as coisas fluem mais naturalmente, né? Então, e outra, se você faz um detalhezinho a mais, sempre você chama atenção nisso, né? Então, eu acho que o meu trabalho, ele teve um reconhecimento, principalmente fora daqui, que a galera anda bastante, de ver que as coisas aqui funcionaram da maneira como deveria ser feito, né? E o esporte anda de uma maneira suave, sem esforçar, né? Sem agredir, sem, vamos dizer assim, chamar mais atenção do que deveria. O normal deveria ser isso, né? De ter esporte, de ter pessoas praticando. Falei no início e falo de novo, você é diferente, né? Você é diferente. De ter vários Darlans espalhados. Darlan, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, trocar essa ideia. Como você falou, o treinador, professor, nossa geração aqui, todos já passou pela sua mão aí. Sim. E você, repetindo, deixou sua marca aí, coração da gente, né? Como você falou, né, seguiu o caminho certo. Pega como exemplo seu. Então, a gente só tem a agradecer e por estar aqui conversando com a gente também. Eu que agradeço o convite e parabenizo vocês, né, pelo brilhante trabalho que vocês têm feito. Eu acho massa demais. Vejo, a Ana Paula acompanha quase todos. Ela acompanha mesmo. Ana Paula acompanha, ela comenta. Ela tá lá fazendo alguma coisa. Ela tá com o celular assim assistindo, tá lavando vasilha, tá lá assistindo, na íntegra o podcast e tal, top, comenta. Então, parabenizo vocês, muito bem feito, muito elaborado, suave, programa tranquilo. Gostoso conversar com vocês, tá? Parabéns pelo trabalho. Foi muito boa a conversa de esportes com você. Pra quem ficou até o final, dá uma dica de drink só pra falar que a gente não falou, né? Cara, essa história de drink aí foi tenso, né? A galera, assim, depois que eu comecei a publicar, que chamou mais atenção, né? Mas eu já brincava de drink até de 2013, né, pra frente. E você falou da pina colada, foi o drink que eu comecei a fazer drink. Aí, ó, sabe por quê? Tá vendo? Não, eu fui num restaurante mexicano e aí tomei a pina colada, né? Eu nem bebia bebida alcoólica, assim. Gostava de vinho, né? Hoje eu tomo mais vinho, mas na época eu gostava de vinho suave ainda. Assim, eu não bebia nada. Cerveja eu odeio, né? Aí comecei a fazer drink. Falei, cara, o dia que eu tomei a pina colada, eu falei assim, nossa, esse negócio gostoso, eu já tomei isso. Eu tinha lembrado, assim, às vezes quando eu era criança, eu acho que eu tomei esse negócio e ficou com isso na memória, sabe? Criança. Minha memória veio na hora, assim, do sabor da pina, porque ela é bem fraquinha, sabe? E aí o que dizem. Aí eu fui, comprei algumas coisas e comecei a fazer. Fiz a pina, deu certinho, né? Ficou legal e tal. Aí foi onde que eu comecei a comprar as coisas, comprei outras coisas e aprendi a fazer, né? Hoje, assim, eu me divirto, né? Que eu comecei a criar drink, né? Aí depois que eu comecei a postar, a galera começou, você tá bebendo, você tá aqui. Cara, eu não bebo praticamente nada. Meu hobby é fazer o negócio. Você não bebe? Convida nós, Darlan. Darlan, sai fora. Não, a gente se comporta na sua casa, deixa tudo no lugar, mas chama Aí então tem desde 2013, velho, que eu comecei a mexer com os drinks e aprender. Aí eu fui criando primeiro os clássicos, né? Comecei a repetir as receitas, né? Que é os mais famosos. Porque todo lugar do mundo, às vezes, você tem o mesmo drink. Então, tipo, a pina colada, quase todo lugar você vai no bar tem dela. O Moscow Mule, quase todo lugar tem. Delicioso. Então, você vai em vários drinks que são clássicos, né? Eu comprei aplicativo, ensinava, aprendi. O Darlan, igual ele falou, e quando entra no negócio, ele entra tanto, tipo assim, a pina colada tem um copo específico. Aí ele vai no copo específico. Terceira vez que eu falo isso hoje, Darlan é diferente. É verdade, assim, tem um segredo. Aí muita galera fala assim, de drink não vai decorar, vai... Cada coisa tem uma explicação, né? Tipo assim, às vezes a pessoa vê pimenta rosa, cravo, mas tudo faz um sentido, né? Às vezes não tá lá à toa, né? Não tá lá à toa. Nada tá no drink à toa, cara. Tipo assim, o hortelã que coloca lá, ele é para aromatizar, você sentir. Na verdade, o drink é sensação. O drink você tem que saborear, você tem que sentir ele, o aroma, a textura. Então é tudo, cara. Se você faz o drink errado, por isso que é tão detalhista. Você usa medidas exatas, né, pra fazer. Porque ele sai com um sabor diferente. Geralmente a taça antes, ela é preparada. Tipo, por que tem que ser... O gin tem que ser na taça aberta? Porque o nariz tem que estar dentro da taça. Pra você sentir os aromas. Rapaz. Você tem que... Geralmente aromatiza a taça antes de fazer o gin. Muita gente não faz isso. Quem faz gin em casa, às vezes coloca, tipo, a tônica ou a bebida gaseificada. Primeiro. Não, coloca de uma vez, aí perdeu o gás. Você tem que colocar com cuidado, bem devagar. Nem nos bar faz, é só você, Darlan. Você tem que aromatizar.
Cara, cara é tem muita coisa, tem eu muita tô uma coisa. pina colada no copo americano, desculpa. Se pá, todos que você tomou nunca vai ser igual a dele. Não, certeza. Se pá... Cara, é um mundo à parte, cara. É muita coisa. Eu tenho bastante coisa em casa hoje. Quando eu mudei, né? Quando eu comecei a morar sozinho, que eu fui carregar minhas taças, meus trem, cara, não coube. A mudança. Eu comprei uma cristaleira. E aí encheu a cristaleira e ainda ficou coisa de fora. Ó. Aí eu falei, moço, eu tinha umas 200 taças diferentes. Como você só gosta de fazer, pra de alguém poder gostar, você chama nós. Isso, e tem tudo a ver com esporte, porque esse bebê não pratica. Mas aí que tá, cara. Porque assim, a pessoa Não, você mas não vai falar que dá pra praticar. Não, mas é porque é muito... O pessoal às vezes fala, drink é muito alcoólico. Depende do drink, tem os drinks sim, mas a maioria dos drinks, a porcentagem alcoólica é bem menor do que um vinho. É verdade. Eles giram em torno de cerveja. A porcentagem alcoólica de um drink é de 5 a 7% de álcool, então é bem suave. Então por isso que às vezes a pessoa bebe não vê que tá ingerindo tanta bebida, né? Você falou uma última questão que você falou da prateleira, que aí não teve espaço e tudo mais, você falou que guarda muita coisa. Você tem quantos HD externos na sua casa? Porque foi uma curiosidade que eu tive. Não, cara, assim, realmente eu tenho muita foto. A galera brinca que o meu computador é o computador da NASA. Porque quando eu posto foto da galera, às vezes tem um comentário, principalmente no grupo do basquete, que é só zoeira no grupo do basquete. Aí a galera fala assim, comenta alguma coisa, né, de fulano. Aí eu vou lá e acho uma foto do cara, faço figurinhas, tá assim. Não. Aí os caras, não, desenterrou lá, o computador da NASA. Mas assim, tudo por pasta. Por pasta, Basquete cara, 2008, metodicamente setembro, dia organizado. 3 do 4. justamente, cara, justamente. Eu tenho tudo separado por pasta. Quarta vez, Darlan, Aí diferente. eu acho muito fácil. Então, se você fala assim, eu quero foto da Ana Luísa. Aí eu vou lá falar, ela treinou no... Acha uma foto dela. Eu vou lá, ela treinou no SESI no ano tal, então eu sei onde tá. Então eu vou lá e já acho. Ela fez vôlei, aí eu vou e acho. Então a galera fica zoando, assim, mas meus HD sempre eu vou renovando a questão eu uso muito notebook, né? Eu sempre fui viciado em comprar notebook, então sempre comprando. Aí eu ia aumentando. Aí eu chegava, eu já ia lá no Vinícius, coloca um HD maior aí pra mim. Aí eu pegava o HD dele, colocava numa gaveta externa e colocava um maior no notebook, sabe? Sempre eu fiz isso, pra ter bastante espaço. É isso, né, É isso aí, né, meu parceiro? Mais uma vez, muito obrigado, Darlan. Valeu, obrigado. Demais. Falo demais, mas é isso aí. Nossa, foi bom demais. A conclusão que é justamente a gente ia ficar bolado se você não falasse. Pessoal, mais um episódio aqui do Podcast Especialista. A gente falou de esporte e mais além do que isso. Mas agradecer a vocês que nos assistiram até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente. Comente se você já foi aluno do Darlan. Exatamente, vai ter 1 milhão de comentários. E envie esse vídeo aí pra galera da turma lá, que treinava junto com vocês na época. E pratique esporte. E pratique esporte. Justamente. Exatamente. Fica com Deus, até o próximo vídeo e valeu!